Hoje estou com um convidado especial, amigo meu de muito tempo, nem sei o ano que eu conheci ele, para não entregar a idade, né? Estamos aqui com o Jairo Blumer, ex-jogador de futebol, volante, jogou em vários clubes, ele soltou agora aqui 19, é difícil decorar. E hoje, treinador sub-17 do Guarani, tá bom, galera? Ele vai se apresentar pra gente. E aí, Jairo, beleza? Seja bem-vindo ao Podfísio. Fala um pouco pra gente aí. Boa noite, Fabiano. Boa noite, galera. Para mim é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho de futebol. É sempre prazeroso aí conversar com você. Agora tô lembrando aqui a data. Foi 2015, cara. 2015 para 16. Olha aí. O Jairo é a melhor data que eu. Exatamente. Eu tava aqui quando eu cheguei que eu tentei lembrar, mas foi 2015 aí 2016. Já tem 8 anos aí nessa toada. E aí, Hugo Marrone, e aí? O que manda aí? Bom, queria agradecer o Jairo, né? Pô, são 7 e pouco da noite, 7h20 da noite, né? De uma segunda-feira. Acabou já treino. Treino, Tá cansado, né? Tá no final do dia, né? E o Fabiano também, que a gente se dispôs a vir aqui, porque pra gente também é prazeroso vir aqui, né? Agradecer a presença, agradecer a todo mundo que tá ao vivo aí acompanhando a gente. Agradecer os mais de 1.000 inscritos, né? Tem mais de 1.000 inscritos, galera. Batemos mais de 1.000 inscritos no canal. Isso é interessante pra gente, ajudou muito quem segue a gente, né, Hugo? Isso ajuda muita gente, cara. E agradecer quem sempre esteve com a gente, sempre esteve no comecinho, né? Aqui Sabor Alimentos, a Botica Artesanal, Faz Farma, Dudu de Campinas, né? E também nosso parceirão lá, o Zé do Katori Sushi. Ah, o Zé do Katori Sushi é sensacional, né? O melhor sushi de Campinas. Melhor né? sushi japonês. Japonês pode falar. O Jairo vai ganhar o voucher do Katori, vai lá experimentar. O Jairo jogou no Japão, então ele vai ter uma noção se do Zé é bom ou não, né? Então... Isso é verdade. Então, vamos aí. O Japão é interessante, cara. As coisas de lá, essa alimentação, tive dificuldade lá. Sofreu, né? Tive que aprender bastante. Jairo, conta um pouco da sua trajetória, eu sei que é longo, conta um pouco pra gente como começou, como você surgiu pro futebol, da onde você é, da onde você veio, conta um pouquinho. Eu sou natural de Campinas, né? Hoje não, sempre morei em Hortolândia, mas minha trajetória no futebol começou em 2002, né? Nas categorias de base, tive uma passagem breve por Guarani, Primavera, depois 2003 foi aonde eu comecei a trajetória, que aí eu comecei a deslumbrar o futebol profissional, que aí fui pro Paulista Jundiaí, que aí no primeiro ano de sub-20, aí fiquei por 2, 3 anos, né, naquele 2006, 2007, aí acabou 2006 eu tendo a minha primeira oportunidade num time profissional, que aí foi no Mirassol, quem me deu essa oportunidade foi o Mirassol, eu mesmo sendo da base do Paulista, é interessante porque eu não tava... Como é que se fala? Eu era do Paulista e nunca fui aproveitado de início ali. Eu tive que ser emprestado para poder voltar. Entendi. Hoje a gente comenta com os meninos aí, a trajetória é um pouco diferente. Aí acabei indo para Mirassol, né? Mirassol não era essa potência que é hoje, né? Que a gente escuta, né? Fui lá em 2006, acabei fazendo acho que 10, 12 jogos no campeonato, a gente tirou a equipe do rebaixamento, volto pro Paulista, volto pro Sub-20. Aí em 2007... a gente volta pro Mirassol de novo. O Paulista era o Et já ou não? Era o finalzinho da Parmalat. Você pegou o Vidal tava lá também, O né? Vidal, trabalhei com o Vidal. Eu peguei o finalzinho da era Parmalat. Na verdade a Parmalat acho que acaba ali em 2004 o contrato, mas nós pegamos tudo que a Parmalat fez pelo Paulista, nós acabamos pegando. Entendi. E isso foi bacana, porque ajudava muito, tinha uma estrutura muito boa. E aí em 2007 a gente volta pro Mirassol, aí onde realmente dá o start aí para mim profissionalmente, né? Porque eu vou para lá, vou para uma Série 2, acabo fazendo 25 partidas e acabando aquelas 25 partidas, o Mirassol acaba tendo um acesso pela primeira vez, né? Em 80 anos a gente nunca tinha conhecido a primeira divisão. Eu fiz um campeonato muito bom, fui destaque na minha posição e acabou com que aí o Paulista realmente começaram a aparecer situações que o Paulista não conseguiu segurar. Eu volto para o Paulista pro Brasileiro, mas em seguida sou negociado com o Atlético Paranaense. Entendi. Aí negociaram com o Atlético, fico no Paulista ali até final de 2007. 2008 faço o Paulista também, um bom campeonato paulista. Aí em 2008 tenho uma passagem pela Série B, pela Ponte, onde eu faço uma boa Série B. Foi anos muito bons, assim, 7, 8, 9, 10 principalmente. Aí só em 2009, depois do Campeonato Brasileiro pela Ponte, é que eu volto para o Atlético Paranaense. Aí sim, nós somos campeão paranaense, somos semifinalistas da Copa do Brasil, querendo que o Corinthians acaba que levando, porque invicto, né? O Corinthians nós tiramos a invencibilidade na arena, nós perdemos aqui nas quartas de final para eles, saímos fora para o Corinthians, ganhamos
na Arena da Baixada 3x0. Uhum. Estamos ganhando 3x0 até 30 do segundo tempo. O Corinthians vem, faz 2 gols. A gente vai pro Pacaembu com 3x2, Corinthians do Ronaldo. 2009, né? 2009. Corinthians do Ronaldo. Aí a gente vai pro Pacaembu com essa vantagem de 3x2, mas no Pacaembu nós acabamos derrotados, porque lá o Ronaldo estava acordado, tomando 2x0, 2 gols do homem. Nossa. Aí, Atlético, depois São Caetano. Aí, novamente, fazemos uma boa Série B. São Caetano, 2 anos, 2010. 2009, 2010. Acaba meu contrato de São Fase Caetano. boa do São Caetano, né, velho? Hã? Fase boa do São Caetano. Muito né? bom. Peguei também o final da transição Casas Bahia, né? Mas o São Caetano é muito bom. Você tem tranquilidade para trabalhar, muita calma, sabe? Porque assim, não tem pressão de torcida. Só os bengalas azuis, só, velho. 200 pessoas. 240 pessoas quando dá muito. E o São Caetano é interessante, cara, que é um lugar muito bom, porque assim, dentro da capital, você mora muito bem, você mora muito bem. Aí que foi, porque assim, a minha experiência em morar na capital foi justamente em São Caetano, porque São Caetano é muito bom, cara, é muito bacana. Aí acabei que ficando 2 anos lá, aí eu tenho mais uma passagem pelo Mirassol, volto ao Mirassol de novo em 2011. Aí já pro Paulistão, O aquele Mirassol negócio. é a casa do Jair, né? 4 passagens. Caramba. 6, 7, 11 e 13. Cara, E aí 13, só não perdendo o fio da meada, 2011 Mirassol Vila Nova de Goiás, Série B, venho pro Barueri. Naquela época o Barueri também era muito bom, uma estrutura fantástica, Vila Porto, muito bom. Venho pro Barueri, faço A2, aí vou para o Guaratinguetá, Série B também. Nesse ano eu fiquei, acho que, assim, durante 6 anos eu fiz Paulistão, Série B e Série A. Paulistão, Série B e Série A. Aí acaba fazendo esse intercâmbio, venho do Guaratinguetá pro 15 Piracicaba, 2013. 15, jogou no 15. Aí faço 2013, Guaratinguetá. Aí onde eu volto pro Mirassol e acontece minha primeira passagem internacional. Final do ano, vem a proposta. Eu acabo acertando no Kyoto, no Japão. Kyoto Sanga. Acabo fazendo 1 ano de contrato lá, fico 2014 inteiro no Japão. Uhum. Volto 15, Ferroviária de Araraquara, campeão também da 2, Ferroviária, Penapolense, aí vai na sequência, né? Ferroviária, Penapolense, Desportivo Brasil, Novo Horizontino, Primavera. Aí é onde eu acabo me encerrando aí em 2020 para 21, com 34, com 33 para 34. E hoje você é treinador, né? Fez o curso CBF. Aí a gente foi fazer curso da CBF. É interessante porque assim, eu fui por um caminho um pouco diferente, cara, porque na verdade minha formação é de gestão, né? Fui procurar fazer gestão executivo, faço faculdade, começo a fazer, já em 2000, esqueci uma passagem, fiz Votuporanguense também em 2018. Tive essa cidade de Votuporanga, fiquei um A2 lá. Aí nisso começo a estudar, começo a fazer gestão, faço esses cursos para ser executivo. Só que a minha primeira oportunidade vem justamente para dentro do campo. Aí onde eu vou fazer a licença da CBF. O ano passado eu acabei concluindo. Recebo um convite para ser auxiliar técnico. Quem me faz o convite até o Pacheco, né, que deve estar nos assistindo agora. O Pacheco, que foi 10 anos preparador físico do Palmeiras, fez esse convite para mim. Eu vou como auxiliar da casa. Fico com 2 treinadores lá, né, Max Sando e Alex Alves. O centroavante jogou no Cruzeiro. Sou auxiliar dele, fazendo uma Copa Paulista. Aí eu venho embora. E esse ano me surgiu o convite para ser treinador aí da categoria Sub-17 do Guarani, que é onde agora a gente segue trabalhando. Pô, gente, eu falo um negócio. O Jair eu conheci há muito tempo. O Jair é um cara super sério. Porque desde a época que eu conheci como fisioterapeuta, tratei uma das lesões do Jair, né? Foi um trabalho muito intenso que ele fez para ele voltar a jogar. Tinha uma dor no joelho, uma lesão de menisco que ele teve, as pós-cirurgia. No final era o Rufi tava pegando, né? Soltou o ponto ali, melhorou a fibrose. Ele voltou a jogar. E você vê que hoje ele pegou a trajetória do Guarani, ele pegou o Guarani lá embaixo, sobre 17, hoje o Guarani está classificado para a segunda fase. Então você vê que a seriedade que ele faz do trabalho dele. Então, para você ver que a pessoa tem uma carreira nobre, porque ele trabalha com seriedade. Desde a época que ele começou, nunca desvirtuou, sempre se cuidou, ele tá em forma até hoje. Né? Se for ele joga até hoje. Não, mas de domingo nós jogamos ainda. Então, De domingo ele tá jogando a amadorzão da vida. olha lá. Não tem jeito, não pode parar. Tá no sangue. Ô Jair, uma polêmica que deu essa semana aí, cara, você falou do curso da CBF, né? Depois você falou, pô, a CBF faz um curso. Eu não sei quem que postou, eu Fui vi eu. do Vidal. Fui eu e peguei você do Vidal.
Você que Eu colocou? repostei do Vidal. Mas eu vi a postagem do Vidal. Vi do Vidal. Pô, pra que tem curso na CBF e quer contratar treinador tão bom e quer contratar treinador de fora? fora, né? Você concorda com isso? Não concorda? Cara? Cara, eu não vejo com bons olhos, sabe? Eu acho que a grandeza do nosso futebol nós não poderíamos ter. Não tirando a qualidade dos treinadores que são de fora, porque nós temos bons treinadores aí trabalhando no Brasil e a prova disso é o Palmeiras, a prova disso É o Botafogo. é o Botafogo, a prova disso é o Flamengo, com o São Paulo. Mas eu acho que nós temos condições de ter treinadores nossos dirigir nosso futebol, até por cultura, até por conhecer realmente a essência. a essência do futebol brasileiro. Mesmo que, né, hoje é um papo muito assim, nos bastidores, de que a seleção brasileira, por exemplo, quando é convocada, ela tem 90% de atletas que atuam na Europa. Então talvez esse seria aí o argumento que teria para trazer um cara de fora. Mas eu particularmente, cara, eu não concordo. Eu acho que até o post do Vidal foi visto aí por muita gente. Né? E realmente os cursos assim que nós acabamos fazendo para ser treinador não é nada, é bem caro, a gente tem que fazer um curso que realmente não dá para ficar. Então, quando você vem e traz um treinador estrangeiro, você acaba validando o próprio curso que você está fazendo. Então, isso é complicado, cara. Eu sou da opinião de que o treinador da seleção brasileira teria que ser brasileiro, e eu vou mais longe, cara. Nós não podemos ficar 5, 6 meses sem treinador de futebol na seleção brasileira. Eu acho que ainda não pode. Toma um toco do Uruguai, toma um toco da Argentina, fala o quê? E assim... É do Tite, culpa é do Tite. Ué, Outro dia eu vi lá na TNT o Tite lá assim, agora, e a culpa é minha agora. Realmente, cara, é nítido, né, cara? A gente acaba a Copa do Mundo em novembro? não Foi foi. dezembro? Dezembro. Foi dezembro. Foi no começo, né? Meu, nós tínhamos que pelo menos em janeiro já estar com o treinador definido da seleção brasileira. Até para definir maneira de trabalho, filosofia. Isso tudo faz diferença no processo. Porque daqui a pouco, quando chegar na próxima Copa, vão falar, o Ancelotti não teve tempo, teve 3 anos e meio. Pô, mas teve 3 anos e meio porque quiseram. Exatamente, porque senão a gente teria 4 anos, 4 anos e meio. Né? Então, assim, o ciclo poderia ser maior. Então, assim, eu ainda não tô. Eu não sei se isso já é fato, né? O Ancelotti já acertou, não sei se isso realmente já está cravado, mas não tirando o mérito dele. Aliás, ganhou tudo. Né? Se não fosse ele, seria, por exemplo, o Guardiola ou o Klopp de fora. Mas eu acho que a seleção brasileira merecia um treinador caseiro, um treinador que conhece a cultura do nosso país, que conhece as dificuldades que tem no nosso país, porque isso é muito complicado. Quando a gente começa a discutir futebol, isso é uma discussão muito pertinente, principalmente quando a gente fala de futebol europeu, futebol sul-americano, há uma diferença muito grande. Né? A gente ainda tem de fazer muita comparação. Né? Você vai jogar um campeonato brasileiro hoje, por exemplo, quantos quilômetros Fortaleza não viaja? Nossa Senhora. Entendeu? Aí você pega um time mediano da Europa, ele não viaja um terço do que o Fortaleza viaja. O Brasil é muito extenso, né, cara? Pegar um jogo, por exemplo, jogar na Arena de Manaus. Imagina a distância, cara. Não, dá umas 3 horas, se for de avião. Né? Não, é avião, dá umas 3, 4 horas, mas e o trâmite? Sim, não. É clube, Aeroporto, aeroporto. Aí tem Dá normalmente 5 horas. escala, vou falar pra você, muito mais. Né? Muito mais que você para em aeroporto, nunca você pega um avião seguido do outro, entende? Então isso aí é muito complicado. O futebol brasileiro ele teria que ser estudado de uma forma muito peculiar. Porque assim, eu tenho uma opinião, Fabio, até aproveitando o gancho, que quando eu tô trabalhando com um garoto sub-17. E esses garotos, cara, a imagem que eles têm, o ídolo deles é Messi, é Cristiano Ronaldo, e nós estamos perdendo isso. Porque antes não era. Na minha época, por exemplo, é Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, é Rivaldo, entende? E agora já está muito claro que é Haaland, é Messi, é Cristiano Ronaldo, é Mbappé, entende? Não tirando o mérito de lá, porque esses caras são altamente vitoriosos. Mas a essência do futebol brasileiro, ela não pode perder. Tanto é que assim, os grandes times mundiais aí, de todo quanto é país, os ataques, os médios, normalmente são jogadores sul-americanos. Normalmente brasileiros. O Real Madrid, o Vini Júnior e o Rodrigo. Entendeu? Isso é verdade. É que a gente quer associar uma coisa na outra, mas na verdade assim, a Europa tem, eu acredito muito que tem o lado bom do negócio. Né? Por exemplo, a organização. Você pega os times da Europa, todos são muito bem organizados, taticamente são muito inteligentes. Mas agora, o improviso
do jogador brasileiro Não tem igual, em né? si não tem igual. Ou do sul-americano, que o argentino também normalmente é bem formado, colombiano, uruguai. Então, a gente poderia aproveitar melhor aquilo que a gente tem de bom aqui. Que eu acredito muito nisso aí. E é interessante pegar o que o Jair falou, porque na época que a gente tinha o Ronaldo, não tinha um Zidane na Europa. Exatamente. Pô, tinha um Ronaldo, um Kaká, mas pô, tinha o Henry, Shevchenko, O Figo. né? Sim. Figo, né? Eram ótimos jogadores europeus, mas assim, os nossos não perdiam pra nada, né? Mas eu não sei, cara, se a gente exagera um pouco, Acho que caiu o TikTok. mas eu acredito que nós acaba fazendo muita... O que eu quero dizer com isso? A gente acaba dando uma ênfase muito grande na Europa e esquecendo que aqui nós temos qualidade, nós temos potencial muito grande, sabe? Tanto é que assim, os grandes europeus vêm buscar aqui. Tá a prova aí, o menino do Palmeiras, né, com 17, com 16 anos, Rodrigo, Do Atlético agora, Vitor o Roque. Vitor Roque. Então, isso é a maior prova de que nós temos muita qualidade aqui. Porque senão eles não viriam buscar. Eles formariam. E olha como é interessante. Eles não conseguem formar como nós formamos aqui. Eles formam um. Nós formamos A cada É. quantos anos? Tipo assim, você pega, o Haaland é um norueguês que quando vai formar outro desse? Nunca. Você pega um Mbappé, quando a França vai Exatamente. formar outro? Nunca. E Muito mesmo raro. comparando, assim, quem sou eu pra opinar sobre futebol de qualidade, mas o Haaland é bom, mas ainda assim não se iguala, cara. Por exemplo, eu vejo o Neymar jogar e o Haaland jogar, o Neymar tem mais qualidade, assim, com bola, com tudo. É que o Neymar com o extra-campo dele e tudo... Acaba que diminuindo E aí isso. o Haaland é objetivo, concordo, tem que ser objetivo, mas assim, qualidade mesmo, assim, não se compara, né? Você pega o polonês, como é que é o nome dele? Do Bayern? Do Barcelona agora. Do Barça, né? É o. Oi? Fugiu agora o... Lewandowski. Lewandowski. Cara, é absurdo o poder de finalização desse cara, sabe? Eu acho bonito, top, todo mundo quer ter um cara desse. Mas, cara, eu ainda me encanto com, por exemplo, assim, eu não sou, por exemplo, você pega o Neymar, por exemplo, você não sabe o que vai sair. O repertório é muito grande, entendeu? Aí você pega, agora nós estamos comentando, o Haaland, são goleadores. Eles foram muito trabalhados para ser aquilo ali. Entende? Agora você pega um Messi, você pega o próprio... Vou falar aqui de atletas que acabaram não chegando no auge desses caras, no nível desses caras, mas foram grandes e você pega Robinho, você pega Neymar. Eu vou mais para trás ainda, quem viu jogar eu vi muito pouco, coleção de figurinha. Você pega Denner, isso que era absurdo. Quer ver um cara que, assim, jogou muito, ele não é brasileiro? Riquelme, velho. Riquelme, Riquelme. Ortega, Ortega. Palácios. Eu acompanhei essa Argentina, pô. Cláudio Crespo, Nossa, o Crespo. um puta no time, cara. É. Entendeu? Você pega os colombianos também, Valderrama, Rincon, entendeu? Então, assim, é muito jogador de qualidade, cara. É que, assim, eu acho que a maneira como normalmente é colocado, eu não sei se é imprensa, eu não sei se como que é colocado, mas o brasileiro sempre é diminuído perante esses caras. Por exemplo, o Neymar não podia ser melhor que o Mbappé no Paris. Não, Nunca. imagina, nunca, né? Isso é verdade. Entendeu? Mesmo sendo... Apesar que o Neymar deixa brecha, né, cara? Então, e é por isso, aí que tá, a gente tem que separar, quando a gente tá falando do atleta e falando Do pós-campo, né? porque assim, na verdade, o Neymar hoje é duas coisas bem distintas, né, cara? O Neymar é atleta e O extra-campo dele. Mas aí, não sei se vocês acompanharam essa semana que teve uma denúncia lá de irregularidade ambiental na mansão do pai do Neymar. Pô, você vê o cara tratando as pessoas, começa ali. Você Exatamente. olha a arrogância, a prepotência que o cara tem com uma autoridade, cara. Não interessa o dinheiro dele. Ela falou, eu estou fazendo meu trabalho, mas a arrogância que ele tinha de falar com ela, cara, eu acho que ele fez isso lá no PSG. Não sei, né? A gente não sabe. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É até uma particularidade, cara. Eu fiquei durante os gramados 19 anos jogando. E depois que você para, é uma visão Diferente. bacana, porque assim, hoje, cara, eu tô tendo uma oportunidade que é a mesma coisa que eu tô... Às vezes eu tô falando aqui com os atletas meus, eu tenho 30 lá, aí você começa a falar e eu começo a entender, peraí, ontem mesmo eu tava ali. Então, cara, aquilo ali é muito interessante, porque nós vemos o tanto que o atleta, ele é egoísta. O atleta de futebol profissional é egoísta. Nós somos egoístas, enquanto atletas.
Porque nós pensamos que assim, tudo a gente resolve, Tudo gira em torno de você. Exatamente. Entendi. E agora como treinador, você tem que ver tudo, o macro do negócio. Não que eu nunca fui um cara egoísta, mas você vê que tinha as ações nossas, e eu vejo de muitos amigos meus, era extremamente egoísta. Por quê? Hoje eu não fui escalado. Pô, o treinador não serve. Pô, o cara tá de sacanagem, o cara não gosta de mim. Começa a fazer um grupo, alguma coisa. Isso é complicado. E como treinador hoje, você tá dando ao contrário. Pô, o biquinho. Aí você coloca, você fala, pô, mas por que o cara tá fazendo biquinho? Aí você tem que passar. O bom meu, a minha experiência sendo muito boa, porque assim, ao mesmo tempo que eu sinto alguma coisa que eu já me ponho no lugar de lá e falei, peraí, será que é uma reação espontânea ou realmente o cara é daquele jeito? Porque se for daquele jeito tem que cortar. Agora, às vezes pode ser uma coisa esporádica. Então, hoje a gente cabe avaliar dessa forma. Você vê um moleque. Você tá na base, né? Você vê uma molecada mais animada hoje, velho? Eu vi uma entrevista interessante, cara, não sei se vocês acompanharam, do Carpini, Não vi. falando da base do Guarani, só que há anos atrás, quando o Carpini passou. Mas ele falou da base do Guarani porque ele estava no Guarani, mas ele fala da base no geral. Ele fala que aqui, o jogador de base hoje, ele está muito assim, instantâneo. Tudo para ele é maximizado. O que acontece? Ele quer as coisas de imediato, mas ele não quer pagar o preço que nós pagamos. Que as gerações antes de nós também pagam. O Carpini foi muito pontual nisso aí. Por exemplo, hoje o cara, o Fabiano, eu para mim, vou dar um exemplo, tá? Eu para mim jogar um campeonato paulista de Série A1, eu tive que sair do Paulista, ir para Mirassol, fazer 25 partidas, ser destaque, voltar para ser mais um elenco. Entendi. Hoje, Pra ver se era utilizado, né? exato, hoje o cara faz uma 3. Você quer um exemplo? Na Ponte, Guia do Palio. o Gé, atacante, Jogou a. ele jogou A3 ou a Bzinha? A3, A3, ele fez uma quantidade de gol, ele pulou da A3, Foi pra 2, né? jogou A2 na Ponte, mas assim, pra um time de Série B. Entende o que eu estou falando? Então, assim, hoje é tudo muito repentino. E eles não querem pagar o preço. Quando eu falo eles, é claro que tem a exceção. Toda regra tem a exceção. Mas hoje eu vejo muito perto daquilo que o Carpini falou. É muito mimo, é muito assim. O futebol não tem esse tempo. Eu vou falar pra você, é legal até você, não sei se você tem interesse, o programa do Vidal é legal você levar pra dar uma palestra lá, hein, cara? Futebol sem maquiagem. Ele tem essa palestra faz muito tempo, né, cara? Eu joguei com o Vidal, Fabiano. Vidal, cara, é um cara sensacional, cara. Se você conhecer o Vidal assim, no dia a dia, Todo mundo gosta dele, cara. é excepcional. Os caras têm que ver ele jogando. Não Assim, foi no grupo, jogo. sabe? Dentro do grupo, A cara. gente foi no Ozan versus Primavera. É. Ele jogou pelos dois. Ele é Entendeu? sensacional. Ele tem um carinho de ambos os lados. Ele é cara. muito carismático. Aonde ele passou, todo mundo gosta. Cara, não tinha tempo ruim. Tava ruim isso aqui. Daqui a pouco ele vinha, soltava uma piada, mudava o ambiente total. É outra coisa que o futebol tá ficando... Chato, né? Então, tá ficando chato e tá ficando assim, ó. Tá cada vez mais tendo menos pessoas desse tipo e atletas desse tipo que são diferentes. Entendi. Porque todo mundo tá entrando num padrão. Internet. E isso é muito complicado. Por quê? Porque o jogador está se padronizando. Então as diferenças que tem entre os atletas tá se acabando. O Vidal era um cara que fugia a regra. Mas não é fugir a regra pro lado ruim, pro lado bom. Entendeu? Como outros a gente tinha ali. Mas, cara, um cara sensacional. Até tem que mandar um abraço para ele, que faz tempo que eu não falo com ele. Foi meu último gerente aí, quando eu parei jogando Primavera, ele era gerente de futebol, meu. Cara, ele não tá no. Eu não sei se ele tá na Primavera, acho que não tá mais, né? Acho que não. Acho que não tá mais. É, que lá Primavera roda, vai. Eu acho que ele tá trabalhando agora com o Deco, né? Com o Deco, ele tá com a Arena lá. Vou soltar aqui um breve aqui, né? O Deco não vai ficar no Brasil, né? Eu acho, né? Não, acho que não, né? Talvez aí. Com relação ao negócio do Barcelona, eu ouvi falar bem por cima, mas eu também não fui a fundo aí. Eu acho que vai. Leva o Vidal. Partiu. Leva o Vidal pra fazer. Eu acho que ele deixou o Vidal como um olheiro dele aqui, né? Não, o Vidal é. É cunhado dele. É. Não, mas ele é sensacional, assim, nessa questão. Não, e a gente ficou assistindo o jogo, cara, ele correu o jogo inteiro. E corria. Mas terminou o jogo inteiro, assim. E é isso que eu acho que você falou, assim, eu vejo como o diferencial isso. Ele tava lá, corria, se divertia, ele brincava com Cara, com tem uma passagem do Vidal, você vai
pra dar risada, cara. Eu tava subindo o Paulista, né? Então eu era molecão. Então quando a gente subia pra treinar, o Mancini colocava nós. Cara, era muito assim. Era difícil, ninguém dava moral pra você. Cara, hoje é diferente, mas aquilo ali você ficava encostado enquanto os caras falavam, vem pra rodinha, não vinha. E o Vidal sempre foi o cara, ele olhava muito a base, sabe? Ele tava assim, sentado. Falou, que vocês estão sentados aí? Pode vir aqui, pô. Aí ele vinha junto com os caras, entornava e tal. Aí daqui a pouco, que era natural, né? Os caras profissionais acabavam o treino, que ele ficava ali. Aí um dia ele tava batendo falta, cara, num gol assim, né? E por ele ter esse carisma, os meninos também encostam. Aí a gente encostou, né, cara? Tava ali perto, ele falou assim, tava assim brincando, posicionou uma bola, não tinha goleiro, né? Mas que eu vou virar mais treino, não falta sem goleiro, né, cara? Sem barreira. Aí eu falei assim, cara, tem que treinar, cara. A gente chutou umas 2 vezes, chutou a bola pra fora. Aí ele olhou pra nós assim, tava sentado, e fez assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo no futebol, eu tô errando gol sem goleiro. Piada, cara. Ele era piada, cara. Ele era figura, cara. Figura. Os caras gostam muito dele, né, velho? Assim onde ele passa, os próprios, o Alexandre anda com ele, é cunhado dele, né? Anda com ele. Ali eu vou te falar, ó, um dos caras assim, bem, me ajudou bastante no meu, quando eu subi ali no Paulista, que eu fiz uma Série B em 2007, me ajudou muito. Cara do bem, cara, sabe? Não só ele, tinha outros também, mas ele é totalmente do bem. Ele leva os caras pra cima. Nós tínhamos muita dificuldade, porque você imagina um Paulista na Série B. É difícil, cara. Não era qualquer coisa. Meu, hoje, por exemplo, você vê o Guarani, a Ponte não, porque são tipos tradicionais, mas você pega, por exemplo, assim, o Novo Horizontino, o Mirassol, hoje se estruturaram para estar na Série B. A gente conversou isso o podcast passado. A gente tá vendo que a Ponte e o Guarani só não tá pior porque tem torcida. Porque os outros times, ó, você pega o que ele falou, Novo Horizontino, pega Mirassol, o próprio Botafogo de Ribeirão, os caras estão estruturando. Os caras mudaram a filosofia. Fabiano, o futebol é assim, ó, quem não entender que a gestão no futebol está mudando, vai ficar para trás. E essas equipes que você falou, fora algumas outras, tem muitas, agora está começar a se atentar. Se você não mudar a maneira de gerir futebol, você vai ficar para trás. Eu estou te falando para você porque assim, ó, para mim é muito claro, eu em 2006 no Mirassol, eu vi o que o Mirassol era em 2006 e eu vi o que o Mirassol é hoje em 2023. É o cara do mercado lá que eu... É o Juninho, né? Que é um cara sensacional, sabe? Também me ajudou muito, não só nas passagens que eu tive, mas quando fui para o Japão, por exemplo, foi um dos pilares para eu poder ir, me ajudou bastante. É um cara que a gente viu crescer junto com o Mirassol, né? Então, assim, o lado pessoal dele cresceu junto com a equipe do Mirassol. E o Mirassol também, como clube, foi só... Hoje é uma potência. Hoje tem CT, né? Hoje. Eles têm um CT que times, por exemplo, de Série A, por exemplo, não tem. Entendeu? Não é à toa que a gente vê o Novo Horizontino líder da Série B. Não é à toa que você vê o Mirassol figurando entre os primeiros. Não tá falando, né? Não é à toa. É que nós chegamos no comentário. A Ponte foi campeã do A2, beleza. Mas não ganhou do Novo Horizontino, velho. Ela não ganhou do Novo Horizontino. Mas, o Fabiano, é assim, ó. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tava comentando hoje lá. Tava no Guarani, tava conversando a respeito. Eu passei pelo Novo Horizontino, cara, 2018 e 2019. Trabalhei com um cara, Luiz Carlos Goiano, volante do Grêmio. Cara ímpar. E o Luiz Carlos Goiano é muita ponte ali do que faz o balanço do Novo Horizontino. Ele saiu por um tempo, agora voltou. Cara, se você vê como o Novo Horizontino recebe os atletas, aí você vai entender o porquê que o Novo Horizontino tá batendo nas cabeças. Porque os caras escolhem jogar lá, né? Meus times de Campinas pedem para o cara jogar lá. Ó, muitas vezes já está acontecendo. Porque assim, aí não é nem questão financeira. Porque hoje o atleta está procurando muito mais um projeto bem sucedido do que a questão financeira. Não que ele pesa, mas se a diferença é pequena, ele vai para o projeto. Entende? Entendi, sim. Porque assim, a diferença é muito grande. Você vai para o Novo Horizontino, por exemplo, é claro que tem tradição, time interior de São Paulo. Mas nunca que tem o peso e a pressão que tem um Guarani ou uma Ponte Preta. Ele vai jogar uma Série A1 do Paulista agora, vai jogar o Brasileiro, talvez uma Copa do Brasil futuramente. Com certeza, porque para fazer na campanha que está fazendo, com certeza vai ser convidado. Entendeu? E muito em breve, até quem está lá no Novo Horizontino agora como gestor, era o gestor que era do Guarani, né? É o Michel Alves, que eu conheço bem, trabalhei com o Michel no Vila, né? Até acredito que em pouco tempo aí vai estar figurando entre os grandes gestores aí do futebol brasileiro, em equipes de ponta,
Não que o Novo Horizontino não seja, mas eu falo equipes até de... Tipo um Cruzeiro. Exato, porque assim, vem galgando esses degraus, começou no Cuiabá, depois veio para o Guarani, fez um baita trabalho aqui no Guarani, ficou acho que 3 anos aqui no Guarani, né? Fez um baita trabalho, foi para o Novo Horizontino, então, foi para o Juventude antes, né? Foi para o Novo Horizontino, então é uma visão de gestão diferente. É isso que eu estou dizendo. Tem equipes já pensando de forma diferente. Eu estava vendo um negócio muito interessante, o caso do Fortaleza também. Cara, é excepcional. Mas se você falou vê a com o história do Matheus, Fortaleza, é Vocês excepcional. conhecem o Matheus Inácio, goleiro? Nossa. O Pato foi esse. Ele veio aqui, ele falou, ele pegou o Fortaleza na Série C, né? Ele pegou o Fortaleza na Série C e o Rogério chegou lá e transformou aquilo lá, cara. Já tá virando uma estrutura de uma potência. Ele veio aqui? Ele veio. Cara, o Matheus ele tem umas passagens bem bacanas, cara. Queria até mandar um abraço pra ele, porque assim, nós jogamos junto em Barueri. Matheus era menino de tudo. Matheus, acho que era assim, na época que eu fui pro Barueri, se não me engano, ele era o 3º ou 4º goleiro. E nós morávamos juntos. Eu, ele, porque eu fui para alugar apartamento, essas coisas, Alphaville, caro, e a gente morava muito bem no CT. Falei, cara, pra que eu vou morar fora tal? Ele era solteiro, falei, cara, eu vou ter que morar aqui dentro. Tinha tudo, tudo, o Barueri tinha tudo. Eu não sei do Barueri, é bom pra caramba. Vila Porto, tem até hoje, que agora quem usa lá é o Oeste de Itápolis. Bem localizado, você tava 40 minutos de tudo. Falei, quer saber, vou morar aqui. Morou eu, Augusto Zagueiro, que hoje é treinador, foi treinador do Atlético, agora tá na Bahia, e o Matheus. Caramba. E o Matheus é de Campinas. Ele jogou no Na época. Campinas, Então assim, aí depois o Matheus despontou. Teve uma passagem muito boa na Ponte, no Fortaleza, fora outros clubes aí. Agora vinha bem também, acabou lesionando, né? ele tava na Aparecidense. Aparecidense, Santa Cruz antes, né? Santa Cruz, ele jogou no Cruz. Santa Cruz, do Fortaleza, no... Aí no Aparecidense, acho que o primeiro mês ele torceu o pé. Acabou. Torceu o joelho Torceu o joelho. e rompeu o cruzado. Baita goleiro, cara. Baita goleiro, baita ser humano. Tava até agora há pouco, tá aqui. Ele tá tratando. Tratando, cara, o Aparecidense liberou ele pra tratar aqui, até o quarto, quinto mês. acabando, né? Aí volta pra lá. Baita cara. Então, Não, ele fica Pô, lá, fez aqui, então, resenhamos com ele pra caramba, os cortes dele foi demais, ele também com o Rogério Ceni. Aí ele fala dos caras que ele jogou, o melhor centroavante que ele... Ó, Os melhores técnicos, né? Ele falou Os atenção técnicos. pra ele. A revolução que o Rogério Ceni fez no Fortaleza foi absurdo. Ele trouxe isso, assim. E automaticamente já fez o Ceará se mexer, né, cara? Não. Então, mas é isso que a gente tem que fomentar, Fabio. Eu comento sempre isso aí. Se você quer ter um clube forte, o seu rival tem que estar forte. É o que o Fortaleza fez, o Ceará fez. Semana passada a gente gravou com o Israel e ele falou exatamente isso. O problema aqui de Guarani e Ponte, né? Eu não sou da cidade, mas eu já vi isso. Um fica feliz, do outro tá mal. E não, cara, não é... E a nova filosofia de gestão é diferente. Porque se você tem o seu rival forte, você automaticamente tem que se fazer forte. Agora, se você tem um rival enfraquecido, você não faz força para estar num patamar melhor. Então, o que acontece? Vão os dois para o mesmo caminho. Entende? Sim. E isso acontece muito, isso aconteceu comigo no Atlético, eu via muito isso. O Curitiba tem que ficar galgando sempre, por quê? Porque o Atlético é uma potência, o Atlético inova, o Atlético vai buscar tecnologia nos Estados Unidos. O Petralha ele busca coisas que ninguém imagina que ele vai buscar. E ele traz futebol. Aí o que acontece? O Curitiba tem que acompanhar. Porque senão fica para trás. Olha o Paraná Clube. E não acompanharam, né? Paraná. Olha a tradição do Paraná. Sim. Eu acho que é o clube que mais tem imóvel físico, por exemplo, era o Paraná Clube. É porque foi junção de 2 clubes, né? Eles têm 3 campos, pô. Vila Capanema, aí tem Boqueirão. Boqueirão, aí tem mais um ainda. Eles têm 3 campos, tipo, pra você ter uma ideia, dentro de Curitiba. Agora, a dívida é gigante, a gestão não é adequada, aí você vê o Paraná na 4ª divisão. Na D. Na D. Cara, falando agora, fala de Japão pra nós, velho. Esse é um negócio... Como foi sua experiência, né? Fala pro japonês como foi o Japão. Cara, o Japão, Fabiano, esse é engraçado, cara, porque eu queria... É até curioso, cara. Eu nunca tive vontade, assim, como atleta, de sair do país. Como assim? Nunca tive essa ambição. Só que sempre surgia uma coisa ou outra. Um ano antes surgiu um negócio de Portugal muito forte para mim ir embora, Nacional da Ilha da Madeira. Acabou com que eu não indo. Aí surge o Japão. O Japão surge assim, ó, pra você ter uma ideia. Bem claro, cara. As coisas comigo é bem esquisita, mas foi assim, ó. Tô no Mirassol, Série 2. Aonde eu tinha passado há 6 anos atrás, em equipe Série 1, de Paulistão de Série 1, não tive aparecido essa oportunidade, a não ser em 2009 que apareceu para mim ir para o Júbilo, com o Atlético Paranaense, o Atlético não liberou.
Depois de anos surge o Kyoto. Mas olha que engraçado. Estou no Mirassol, Série 2, o lugar menos propenso a acontecer. Série 2, está escondido, né? Tal. Surge um cara e fala, já, tem interesse em ir pro Japão? Eu falei, cara, tenho. Mas nem, tipo, não vai acontecer. Beleza. Então eu fui para Mirassol, tem a folga de Natal. E eu ia me casar, cara. Dia 11 de janeiro do próximo ano. Aquela correria, tal. Aí tem o Natal. O cara falou isso aí. Me ligou, eu tava vindo embora para passar os 3 dias de Natal. O cara falou, ó, Vamos? passa aqui na padaria, aqui em Campinas, uma padaria famosa aqui no Cambuí. Eu falei, tá, mas eu vim com a Paula, minha esposa. Eu falei, vou escutar o cara, mas isso aí não vai virar nada. Nem quero ir pra fora. Eu cheguei lá, tava numa mesa, cara, ó, o negócio é pra você quer ir pro Japão? Eu falei, vou. Aí começou aquela discussão de dinheiro, não entramos num acordo e tal. Eu falei, cara, não quero. Eu falei, cara, não vou e tal. O cara japonês sentado assim onde o Fabiano tá, o representante, o cara daqui que fazia o negócio, tá? Eu falei, cara, não vou, tal. Você tá louco? Você prefere ficar no Mirassol? Eu falei, não, vou ficar no Mirassol. Não vou para lá, tal. Fui embora. O cara me ligou de novo, falou, mas tem certeza? Aí me ligou representando o Japão. Pô, eu senti que você é o cara que nós precisamos lá no clube que eu tô. Eu falei, cara, mas eu não tenho, não, vamos alinhar tudo, alinhou. Bateu o valor. Não, aí teve uma briga, uma discussãozinha, fomos para férias pra folga de final de ano, de virada. Já tava tudo que não dava certo, mais ou menos. Eles apareceram lá no último dia para liberar. Nós tínhamos um amistoso, olha como o negócio é bem quando tem que acontecer, cara. Tínhamos um amistoso, eu nem sou muito de. Fui para amistoso. Nós ganhamos 3-1 do Monte Azul, no amistoso. Ele tá na arquibancada, no mesmo jogo eu faço 2 gols. O que é totalmente anormal. Eu não sou, eu nunca fui de fazer muitos gols. Fiz 2 gols no jogo amistoso. Aí surge o negócio, falou, você tem que viajar. Vamos para lá, eu acertei tudo, beleza. Só que a sua viagem é dia 11. Eu falei, não, dia 11 eu não vou. Eu tenho que casar dia 11. Tem casamento. Não, desmarca. Desmarca. É assim, desmarca. Eu falei, não tem como, tá marcado. Foi uma briga para os caras me liberar para viajar dia 12. Então eu caso no dia 11. Vai pra lua de mel dia 12. Não teve lua de mel, não tinha nada. Porque a Paula também não vai. No princípio não pode. Não pode. Ela ficou 40 dias sem ir. Por quê? Eu vou para lá, muita neve, né? Gelo. Então a gente não consegue treinar em Kyoto. A gente vai para uma ilha. Aí na ilha, ficamos 40 dias lá. Aí que começa a se como é que se fala? A ter alguma coisa para poder ir. Quando eu volto da pré-temporada, é que a Paula chega no Japão. Caramba. Então assim, tudo aconteceu muito. Cara, para mim foi uma experiência como ser humano. Eu acho que todo mundo deveria ter. Excepcional. Morar fora, você disse? Morar fora, cultura, as pessoas entendendo, você entender a cultura lá de fora. Aí a gente vê o quanto a gente é mal educado no sentido. Sim. Não. Cara, lá é absurdo. Não, você não vê sujeira na rua. Lá eu sofri bastante. E olha que aqui eu sou meio Caxias, mas ainda assim lá. Porque assim, cara, é absurdo, porque é muita disciplina. É o tempo todo. É o tempo todo, assim. O que pra gente é muita rigidez, pra eles é normal, natural. Exato. Entendeu? E sabe o que eu costumava falar? Porque assim, tudo que a gente faz aqui que é certo, lá é errado. E tudo que lá é errado, aqui é certo. Isso é engraçado. Nós vamos fazer uma viagem de trem de 600 km. Eu queria levar a Paula para conhecer o trem-bala. E sem tradutor. O que é muito difícil. Várias estações, fazer baldeação, aquele negócio. Só no celular. Lá. Só no celular. Cara, o cara passou um cronograma para mim. Você tinha que, tipo assim, ó. Você vai andar por 9 minutos. Vai ver essa estação, vai entrar. Você tem 2 minutos para chegar em tal lugar. Olha. Tudo contado. Eu tinha o horário que eu ia chegar em Tóquio, cara. E exatamente naquele horário, naquele minuto, eu chego em Tóquio. É por isso que você vê o Japão funciona, cara. Uma viagem desse tamanho. Você vai jogar, cara, é tudo trem-bala. Só vai de avião quando é ilha, que aí o trem-bala não chega. Então, assim, o negócio funciona. É absurdo, cara. É absurdo. Mas é muito bacana. Muito bacana. Sofri quase 6 meses, principalmente com a alimentação. Você ficou quanto tempo lá, né? Fiquei 1 ano. 1 ano. 6 meses até adaptar. Não, eu vou falar pra você que você falar o japonês, vai mais de 2, 3 anos pra você entender alguma coisa que os caras estão falando. Se não, primeiro ano, por exemplo, se você não tiver tradutor, você não vive. Porque você não consegue entender nada. É muito complicado.
A Vai ser língua igual o é... guerreiro lá, que o tradutor roubava ele. Cara, mas tem cada história lá que é Ah, mas brincadeira. no Japão não ia roubar, o Japão coisa é mais... Não, tem Não, nada. E não, roubo não. não. Mas o Japão é a dificuldade mesmo. Você imagina você tirar a carta do Japão. Nossa senhora. Nós tiramos. É bom. Não, meu irmão reprobou lá. Meu irmão reprovou umas 2, 3 vezes. Por quê? Então reprovou pouco. Não, ele pegou, parava, olhava, não tava vindo carro, ele ia. Aí reprovou. Aí de novo, por quê? Você tem que olhar pra cá e pra cá. Ah, mas aqui não interessa. Você tem que fazer um para cá movimento de pescoço. e para cá. Entendeu? Cara, que absurdo, assim, tipo, né? Mesmo se a mão não for... Não interessa, você tem que olhar pra lá e pra cá. Trem. Independente se o trem tá vindo ou não. Tem trilho, para. É. Você tá vendo que não tá vindo. Que nem aqui. Nós estamos atravessando lá em Hortolândia e tem a trilha do trem lá. Nossa. Vai embora. Não tá vindo aqui, vai embora. Uhum. Lá não. Para, olha para um lado, olha para o outro. Abaixa o vidro, dependendo do frio, do calor que tiver. Olha, senão, segue. Cara, é sensacional. Acidente zero. Não, Não, é mínimo. Mínimo. É mínimo. Nossa, pra ter acidente de carro lá é exatamente por isso. Porque se segue uma regra, né? é muito... Por isso que andar com japonês é difícil, velho. Ele reclamou que a gente foi lá pra Indaiatuba e falou, o japonês segue toda a velocidade da placa. Eu todo falei, procedimento, cara. Ele segue, velho. ué, Saiu lá 40. Aí pegou a SP lá, 80. 80. Aí ele pegou a Bandeirante, 120. Aí chegou em Indaiatuba. Eu falei, japonês, eu tô com fome, Não, não vai velho. chegar, cara. Não vai chegar. Aí vai lá, parece um tá lá, não robô. tá? E as autoestradas tem lá? Putz, eu Porque peguei você pega as autoestradas, né? As autoestradas você pode tacar o pau, ninguém nem fala nada. E tem por baixo. Então, assim, o rico normalmente anda por cima, que é mais caro, e o pobre anda por baixo. Até você descobrir. É porque, assim, embaixo, teoricamente, Ah, não tem né? pedágio. Não tem pedágio. Ah. E aqui por cima você vai muito mais rápido. Por exemplo, eu ia para Osaka, que é Sim. a segunda maior cidade acho que, do Japão, né? Putz, agora eu não vou. Eu não vou assim, mas é um centro, Osaka, onde tem o Perto de cerezo. Tóquio, né? É, onde tem cerezo, onde tem gamba. Aí nós íamos lá, por quê? Para descobrir as coisas. Fui descobrir uma churrascaria 3 meses depois, cara. Puta, já pensou? Você Nossa. tava comendo o que no começo lá? gente? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Quando a Paula chegou, que eu saí da pré-temporada, eu cheguei em Faz um casa. arrozinho. Não, eu fiz ela levar na mala 6 pacotes de feijão, cara. Porque eu não comia essas coisas. Sim, Quando ela me viu, ela falou assim, você vai morrer. Eu tava 9 quilos mais magro. magro. Que é estranho O comer. último amistoso que eu fiz contra o Seul da Coreia, o último amistoso lá em Kawashima chama a ilha. Cara, o coreano me deu um jogo de corpo porque ele jogou uns 5 metros fora do campo e não conseguia voltar. Ah, e o Jair gosta de contato, hein? Não, mas ele jogou Tava longe. sem- Eu tava sem perdi, força. eu perdi uns 8 quilos, eu não tinha força. Aí a gente teve que fazer uma reunião com os caras, porque eles não deixavam nós entrar na academia, porque não é de hábito deles fazer academia. Nós perdemos força, porque nós estamos acostumados a fazer academia. Sim. 2, 3 vezes por semana. Musculatura. Por exemplo, para nós falarmos para ele que tinha que fazer borrachinha, tração, foi uma luta. Entendi. Então, você vê como muda a cultura. Se eu fosse pra lá, eu ia sofrer, então. Muito. Porque eu tive a proposta pra ir pra lá, não sei se você lembra. Eu tive a proposta pra ir pra Sapporo. Porque é o Frio. lugar mais frio do Nossa, mundo, frio né? pra caramba. Frio. É. É uma ilha, né? Só que eu não podia, eu tinha acabado de nascer minha filha, não podia levar ninguém. Aí eu falei, velho, eu não vou, velho. Mas se eu for, eu não sabia esses esquemas que eu podia ver. Eu sofria lá, velho. Eu trabalhar como? Só. Não tem muito o que fazer, né? Os recursos eram muito ruins. Mas assim, ó. Mas na sua área, você ia nadar de braçada. É, porque isso é diferente, né? Porque assim, ó. Nós tínhamos 4 massagistas no Kyoto. Eu O Kyoto era um time de segunda divisão, porém com uma estrutura de time de primeira. Vamos falar assim, um Curitiba que sempre estava na primeira e segunda e tal, o Sport, um time assim, mais ou menos o Kyoto. Nós tínhamos 4 físicos. Caramba. Cara, o japonês ele acaba o treino meio-dia. Sabe que hora que ele vai embora? 5 horas da tarde. Tô tratando. Não, ele fica tratando não, ele fica fazendo massagem. O cara fica apertando o japonês lá 2, 3 horas. E lá eles ficam, cara. O cara dorme na maca. E o cara aqui, acaba o treino, você toma banho e quer vazar. Uhum. Entendeu? Oh, eu tive uma inflamação, cara, perto do joelho. Não foi uma porrada que eu tomei. Os caras me davam uns remédios, cara. Eu falava, mas isso aqui não tá adiantando nada. Tá? Aí eu fui descobrir. Era 5 miligramas. Tipo um diclofenaco de sódio, mas de 5 miligramas. Nós tomamos de 50 e não serve pra nada. E tem que tomar de 150 pra ter. Era 5. O japonês é muito natureba. É tudo natural. Tenta, né? Tenta ser o mais É natural, é agulha. Usa muita agulha. Cultura, né? O tempo inteiro na agulha, acupuntura. É o tempo inteiro. Legal, é. É cultura, né? Então, mas imagina você montar um DM lá, você meter umas máquinas, um negócio. E tem tudo. É. Game Red, já tinha lá. Bota,
Isso aí sempre teve. Agora, quem chegou depois? Mas é o procedimento deles. Cara, que coisa, tem estrutura e não. Não, 2005 eu fui. Meu tio me ligou. Ele pegou, falou, aperta o botão. Eu liguei, oi tio. Aperta o botão, tá? Eu olhei. Liguei, vídeo, 2005. Chamar de vídeo. Muito na Vídeo chama frente. 2005, cara. Entendeu? Então, Tá vendo lá? Eu fui ter iPhone, cara, porque eu fui pro Japão. Primeiro que eu não sou da tecnologia. Eu fui o primeiro cara que eu fui em 2014 e eu não tinha WhatsApp. Os caras. Eu não tinha WhatsApp. A minha esposa colocou o WhatsApp pra mim no aquele negócio de música da Apple, como é que chama? iPod. O iPod. Colocou o WhatsApp lá pra gente ter alguma comunicação, porque como o telefone saía daqui, você não tem mais contato, pra ter alguma comunicação, que nem o WhatsApp eu tinha. Você chega no Japão hoje, você chega lá e se você tiver um endereço fixo, tipo, a partir do momento que você tem um endereço fixo, você vai lá em qualquer conta, tipo aqui é a Vivo, né? Claro. Lá é a EIO. Do meu time era Vodafone, né? a U, né? Aí o EIO que fala. AU. Você chega lá, fala, ó, eu quero o iPhone da última geração. Tá aqui o iPhone, você não paga nada por aquilo e paga na conta. E é barato, né? Barato. Pega de graça. vai. De graça. Qual iPhone nós estamos hoje? 14, 15? Nem sei. Deve ser, acho que Foi o que eu peguei na época. Tipo, o meu na época era o 5S. Tem. Tá aqui, ó. O telefone é usa à seu. vontade. Exatamente. Então, assim, é muito diferente, cara. Mas é enriquecedor. É muito bacana. Campos excepcionais. Campos de treino, campo de jogo, um tapete, cara. Coisa que aqui no Brasil ainda é difícil. Série A e Série B já tá ficando. Mas você começa a vir para as séries, você já tem dificuldade. Essa Lá não. a lesão do Everton ano passado no Ponte lá, né? Foi num campo horrível lá do. Em Cianorte? Não, foi no Santa Catarina, o time lá do. Do Criciúma, não? Não. Brusque. Brusque. Que caiu, né? Caiu, né? Os caras. Brusque caiu. O cara pisou no buraco e já era. Mas lá é um tapete. Ó, Não, os 2006, campos. tá? Os campos. Eu fui no estádio da Toyota. Sim. Da Do Nagoya. Grapes, né? Do Nagoya. Nagoya Grapes, né? Então, assim, tava... cara, é um estádio retrátil. Não, era perto, assim, uma arena. Você olha assim, pertinho. Eu tive o prazer de conhecer depois foi campo de Copa, né? Depois ou antes? Foi antes, né? A Copa 2002. Foi 2002, né? Dois. É. 2002. Esse foi o estádio da Copa, de Toyota. Eu fui no campo do Oita, que é aquele que o campo sai, Troca. toma sol Caraca. e o campo volta. Eu fui nesse campo. É Caraca, excepcional. É absurdo. Os vestiários mudam. Também é muito Cara, legal. mas o que você vê com o Japão? Você vê o Japão tá sempre patinando, né, cara? Por que não evolui? Por velho? quê? Eu comento muito isso aí. Essa pergunta, aí que tá. A gente fala assim, mas o jogador japonês? O jogador japonês é ruim, o futebol japonês é ruim. Mentira. O futebol japonês é bom, é muito técnico. Eles são mais técnicos que o brasileiro. Eu vou ser ousado em falar. Eles são mais técnicos que nós. Eles têm melhores movimentos técnicos do que nós, o jogador japonês. O grande problema do Japão é a cultura. Vou te dar um exemplo. O japonês mais velho, ele sempre vai comandar o japonês mais novo. Então, se o japonês mais velho tiver uma ideia que não é adequada, ele vai arrastar uma multidão. Tanto é que lá, a primeira coisa que o cara te pergunta não é seu nome. É se você é mais velho ou mais novo. Se ele vai te tratar como jovem ou como senhor. Se você for mais velho, a ordem que você der ele vai cumprir. Se você for mais novo, você vai ter que cumprir a ordem do mais velho. Então, isso atrapalha. Isso acontece dentro do campo, Fabiano. Eu vi cenas dentro do campo. Então, lateral, não vou fazer. Das vezes o cara mais velho não querer correr e ele tá errado e ele manda o mais novo. É tudo assim. Isso acontece na seleção japonesa. E não tem como tirar isso, né? É cultural. Cultural, né? Não vai mudar. É cultural. Não sei, sei. É o sensei, meio que o sensei. É porque ele veio, assim, galgando o espaço dele, ficou obsoleto ou não, né? Outra coisa, por que os times japoneses normalmente contratavam centroavante ou ponta, essas coisas? Porque o gol pro japonês fica pequeno. Então eles contratam o centroavante e põem a bola para dentro. Estresse, nervoso, não é a cara do japonês. Eles só parecem ser muito calmos, mas na verdade eles são extremamente ansiosos. Eu errava igual assim, por isso que eu ficava nervoso. Você nunca jogou bola? Eu era ruim pra caramba. Eles eram extremamente ansiosos. Eu não sei até, eu fui para saber uma época, porque eu comecei a observar tanto que eu saía para a rua, aí comecei a ver uns prédios com aquele triângulo invertido nas janelas, vermelho. E eles falam que aquilo é porque o japonês tem é o maior índice de suicídio. Aquilo tinha que ser localizado, porque eu não sabia disso.
Eles têm alta taxa De de depressão? depressão. Tem. É porque assim, a questão é diferente da gente. Não pode falhar? Se você falhou, você é um bosta, entendeu? Você não passou no vestibular, você é um bosta. Então, eu ouvi uma conversa, É meio que isso. foi até engraçado, ó, o meu tradutor, o Kamoto, chama, o Kamoto-san, e ele não tirava a camisa por nada, ele falou, alguma coisa tá errada. Aí o Alessandro, o brasileiro, também estava lá, falou assim, Mejário, tá muito estranho esse cara. Eu falei, mas por quê? O cara não tira a camisa. Eu falei, mas por que você quer que o cara tire a camisa? Esse cara tá estranho, cara. Já tentei tirar a camisa 2 vezes e não aceitou. E aí, uma vez no vestiário, nós pegamos ele brincando tudo, aí tirou a camisa e tava todo tatuado. Não pode. E no Japão, Eles têm preconceito. eles têm preconceito, porque, né, da Yakuza, né? Sim. Por causa da máfia Yakuza. É Yakuza que fala, né? E então, nós não sabíamos disso, cara. O cara não queria mostrar. Ele não mostra. Ele pode perder o emprego dele. Tudo. Ele vai ser execrado na sociedade. né? Entendeu? Então isso é uma coisa tão básica pra nós, cara. E pros caras E não. hoje que o Brasil tudo vem com tatuagem Tudo no pode. pescoço, velho. Lá não. Lá não. Pode ver, brasileiro que vai, que tem essas coisas, onde vai tem preconceito. Porque diferentemente do que os caras falam que assim, ó, o que é muito bacana no Japão é que tudo funciona. Mas, por exemplo, a gente entrava no mercado, o serviço de som já avisava. Ó, o brasileiro está entrando, toma cuidado, dê as orientações possíveis, mas toma cuidado. No sentido de que o brasileiro tem a fama De levar. de ser bandido. E isso nos atrapalha, Fabiano. Malandro, né? Eu senti muito isso lá, cara. Que você está querendo. Eles acham que o brasileiro é malandro para tudo. E nem todos são malandros para tudo. Você paga o pato pelos outros. Né? Para todos os outros. O meu time era assim. Entendi. Sofria muito por causa disso. Meu time ficou 5 anos sem trazer um brasileiro. Aí nós voltamos. Quando contrataram eu e o Alessandro. Entende? Mas ficou 5 anos sem contratar. Entendi. A gente conheceu também na Coreia, tá com essa fama também. A gente. Lembra que a Tereza trabalhava no Baru? Sim. Do Ela Baru. mexia com jogador. Uhum. A Tereza é influente na Coreia pra caramba. Muito conhecida. Muito conhecida. É uma das maiores, na verdade. Você vê. Ela chegou e falei, por que não leva treinador e tal? Treinador brasileiro não é pra ir trabalhar mais lá. Treinador brasileiro Parte esquema. apronta muito lá. Não É, vai parte trabalhar esquema. mais lá. O cara quer levar jogador, quer ganhar. A gente pode falar isso aqui porque quer levar jogador, quer levar dinheiro no contrato do jogador. Entendeu? Leva fulano, leva ciclano com segundas intenções. Nós ficamos marcados Ficou marcado. por isso. Ela- O que a gente tem orgulho aqui do tal do jeitinho brasileiro, cara, é o que está nos matando lá fora. o que é certo aqui é errado lá, né? Por isso que eu falei isso. Então, cara, é muito assim, ó. E eu aprendi, eu voltei assim, transformado como ser humano. Pra mim foi muito legal. Mas muito, cara, mas muito. É claro que, se eu tivesse uma oportunidade hoje de ir, eu iria de novo, né? Mas, na época eu não queria ir tudo, mas foi até um aprendizado, cara, porque sofre. Você queria voltar? Pô, chegou setembro, outubro, eu tava louco pra vir embora, cara. Sabe, você não aguenta mais. Mas, cara, a experiência... Pô, daí tem várias histórias, assim, tem um dia pra sentar pra conversar. A Paula mesmo... Se for em casa, contar história pra caramba. Se for no churrasco em casa, contar história pra caramba, velho. É sensacional. Tem uma, cara, que é bacana. Isso aí eu acabo contando porque... Quando você vai pra lá, você não tem... Você começa a tirar informação, né? Eu falei, pô, o que eu levo e tal? Leva isso, porque lá não tem. Fala, pô, lá não tem, cara. Eu acho que você até imagina que você... Aí liguei pra um amigo e ele falou assim, ó, leva pasta de dente já, leva desodorante. Foi o que Pô, eu não falei é pra você possível aquela que não vez, tem mas- desodorante, cara. Não é possível que não tem desodorante, cara. Não tem pasta, não tem. Beleza. Cara, levei lá 2 ou 3 pastas, mas, cara, chegou uma hora que acabou. Aí estavam lá, tudo aí, acabou isso aí. Falei, Paulo, vou no mercado, vou comprar, usar a pasta daqui mesmo. Aí fui no mercado, cara. Aí fui lá, entrei no corredor. Já estava mais ou menos habituado assim a entrar no corredor. Comecei a pegar os esquemas. O que é os esquemas? Pô, você tem que ir no mercado depois das 5. Depois das 5 o salmão é quase de uma moeda. Só que antes das 5 é caro pra caramba. Porque é nobre. Agora, quando vai dar 5 horas, por quê? Porque eles não vão colocar no outro dia, vai perder. Então vende mais barato. Quem comprou, quem não comprou... Isso, então todo mundo vai depois das 5 no mercado. Até então eu tava gastando meu dinheiro antes das 5. Aí o tradutor não falou, pô? Não, depois que eu fui entender isso aí. Aí foi esse fato que aconteceu, eu fui comprar uma pasta, cara. Aí entrei no corredor, cara, fui lá nas caixinhas, tudo japonês, né, cara, aquele negócio. Aí vi lá, parecia uns dentinhos assim, né, branco. Peguei a pasta, levei embora, botei na minha necessaire. E os caras tinham falado, ó, a pasta é ruim, cara, você vai sofrer e tal. Eu falei, cara, mas eu tô no Japão, eu não vou ter outra pasta. Mas é isso aqui. Beleza, comecei a escovar dente. E eu reclamava pra Paula. Eu falei, mas é muito ruim, Paulo. Você escovou dente aqui? Não, ainda tem um pouquinho que sobrou do Brasil aqui. Então fica, porque. Não, eu tô escovando dente todo dia, fica ruim, fica
Fica, sabe, segura, Estranho. boca, foi estranho, né, cara? Beleza, fiquei, cara, 1 semana, 10 dias. E nós tínhamos um preparador de goleiro brasileiro. Aí um dia, passou uns 10 dias, estamos no vestiário, eu, o Adalto, o Alessandro, conversando, só brasileiro. Aquela conversa no vestiário e tal, falando alto, os caras não falam alto. Conversando. Aí o Adalto falou, empresta pasta aí pra mim que eu vou escovar dente. Eu falei, pegaram na minha necessaire, pode escovar. E fiquei com o Alessandro. Aí ele foi pra lá, Voltou. mexia. Falei, já, pega aqui porque eu não tô achando. Eu falei, cara, esse cara tá louco. Tá no bolso do lado, cara, acha aí e tal. Foi vendo e tal, não achou nada. Daqui a pouco ele... Não, vem aqui, cara. Fui lá. Falei, cara, você tá vendo? A pasta tá aqui, ó. Peguei a pasta, coloquei pra ele. Isso aqui. Falei, não, cadê a pasta? Tá aqui, cara. Nossa, não tá escovando dente com isso aqui, cara. Falei, pô, acho que tá vendo aí? Você tá vendo outra pasta aqui? Eu falei pra ele, você tá vendo outra pasta aqui? Aí eu falei assim, não, você não tá fazendo isso, cara. Eu falei, cara, que tô. Você quer que eu faça? Peguei a pasta e ainda fui passar. Eu falei, não, você não tá fazendo isso. Eu falei, cara, você tá louco. Quanto tempo faz que você escovando dente isso aqui? Ah, faz uns 10 dias. Isso aqui é creme de barbear, cara. Oi, você escovava, cara? Fazia uma danada, cara. Ô, ficava rança a boca, Fabiano. Ele falou, você não tá fazendo isso, cara. Já faz 10 dias. Eu falei, cara, você vai acabar com a boca. Isso aqui é creme de barbear. Nossa, velho. Eu falei, ô, Adalto, olha a caixinha parecia uns dentinhos, cara. Uhum. Mas não era, tava escrito outra coisa lá. Eu vou lá saber. Aí foi no mercado, pegou na prateleira, velho. Lógico. O Adalto falou, não, você não tá fazendo isso, cara. Ali tem várias histórias. Mas é diferente, porque assim, muda. Primeiro que o ideograma é difícil de ler. Sim. Né? Eu sabendo, fiz 10 anos, né? Minha mãe que me perdoe, mas gastei dinheiro dela, que assim, aproveitei mal, né? Assim, tipo, hoje não leio. Falo um pouco. Você não pratica, né? Pratico pouco. Hoje pratico com a minha mãe, mas Sim. assim, minha mãe me pergunta uma coisa japonesa, eu respondo, pode, pega ali. É muito entendeu? Não respondo necessariamente em japonês. Então, o kanji, que é o ideograma mesmo, tinha gente que fala, você não sabe japonês. Eu falei, lógico, são 5.000 letras, cara. Vai Então, decorar 5.000. Até eu não sei se isso é verdade, mas diz que o kanji, as crianças que vão pra escola, diz que aprende um kanji por dia, né? É? Na escola, é um só por dia. É. Todos os dias você aprende São um. 5.000. 5.000. 5.000. Ó, escola de... Quantos anos tem que Não, estudar? E são três alfabetos. Kanji é só um, que é os símbolos. O inglês não usa lá. Não, Quase nada, não. depende se for um... E o inglês lá é ruim que só. Ó, a Paula fez 5 anos de inglês. Foi pra lá, cultura inglesa. Falei, nossa, vai salvar minha vida. Não serve pra Ela nada. falava inglês com o japonês, eu não entendia nada. E é estranho, porque, por exemplo, a primeira, o meu irmão chegou assim, quando foi lá, primeiro lugar que a gente foi comer, onde era? McDonald's, no aeroporto. Deve ter aqui, né? Então, Big Maco. Aí ela perguntou, seto é 7, né? 7 conjunto. Meu irmão, não precisa. Meu irmão saiu, pegou só o Big Mac assim, aí a gente sentou, aí cadê o resto? A não ser, ela perguntou seto. Aí a gente falou, cara, seto, depois que a gente foi entender que seto é Você queria o pacote, né? queria o combo, entendeu? Ó, quantas vezes nós sentamos em restaurante, cara? Eu com a Paula, não. Aí vem um cardápio. Aí você fica assim, ó. Aí isso aqui, você vai pedir. É isso aqui. Aí a Paula teve um dia que eu tava aqui, a Paula pediu. Daqui a pouco eu olhei pra Paula, tava assim, o cardápio chorando. Eu falei assim, o que foi? Eu não sei pedir nada. E você pedia pro Não entende. o cara não entende. E eles ficam assim, dando risada. Eu falei, cara, não, vambora. Eles ficam assim, não, entendi, entendeu nada. E o medo de pegar coisa com pimenta. Putz. Eu peguei essa experiência, a primeira vez que eu fui em intercâmbio, peguei o capazuchi, que é aquele de esteira, fui lá e catei. É porque passa na esteira, né? Aí eu começou a amarrar. Falei, que negócio ruim, que negócio ruim. Cara, levantei, o negócio era marrom, de tanta raiz forte, o wasabi que eles passam. E não tem nada pra tomar, era chá. Falei, tomar chá, querendo ruim, cara, ruim. Então, assim, a cultura, sabor é muito difícil. Não, eu Aqui tive tá dificuldade com a alimentação, cara. É porque você curte arroz e feijão, né, velho? Então, mas aí a sorte que a Paula... Depois você vai aprendendo, Fabiano. Lá tem mercado brasileiro. Só que a gente até aprender isso, cara, demorou. E caro. Não é barato. Muito caro. Muito caro. Eu paguei um dia, eu comprei 1 quilo de contrafilé. Eu paguei quase R$300 no quilo de contrafilé. caro. Falei, não, vai comer isso aqui uma vez por ano. Churrasquinho É caro. Ajuda a você a matar um pouco da saudade. saudade aqui.
Mas que é caro. Ah, Guaraná é caro. Coca-Cola daqui é caro. Tudo é muito mais caro. Né? Por quê? Coca-Cola é mundial, velho? Não, porque não, a Coca de lá. E eles não gostam muito também, né? Não. Eles não ligam muito pra Coca-Cola. É chato. Essas maquininhas de mesh machine, né, que fala, né? É, tudo diferente. Tem tudo a Coca-Cola diferente. é forte lá. É. Mas a Coca-Cola tem outras marcas, entendeu? Tem Entendi. Coca, tem Guaraná, Fanta Melão, entendeu? Eles Isso aí todo mundo toma. gosta, entendeu? Melão, é diferente. Fanta É. melão. Eles gostam de Fanta Melão. Então essa Coca é forte em Pois é. outros departamentos. Mas é Muita bacana. experiência, cara. Não, sensacional, né? Porque... Só pra você ver como a cultura é estranha, uma vez assim, né? A mãe que me adotou no intercâmbio, eu cheguei, né? No aeroporto, a gente foi se despedir, peguei uma Coca. Quer? Você tem certeza? Eu falei assim, quer? Você tem certeza? Eu falei, pode pegar. Pegou. Não devolveu mais. É assim mesmo. Dá pra ela. É o que você tá oferecendo, não existe essa cultura de dividir. Exatamente. Entendeu? Quando você oferece, você Você oferece. ficou de concha lá. Eu fiquei morrendo de sede lá no Ó, aeroporto. comigo aconteceu diferente, cara. Eu fui num jogo, uma família assim perto do estádio, acabou o jogo, a gente lá é obrigado, todos os jogos, independente do resultado, você tem que dar uma volta no campo, agradecer a todos os torcedores, é de lei. Perdeu, ganhou de 5, não importa. Aí uma família, cara, pegou e falou assim, ó, olhei assim no equipamento e falei, viu, me dá, fala pro Jário dar a chuteira pro tradutor. Eu falei, não, agora não dá. Daí o tradutor falou, não, mas e depois? Eu falei, não, fala pra ela que depois no final do ano eu dou. Isso era julho. Mas eu falei, Fabiano, por falar, cara, por hábito, cara, muita gente ali e tal. Pois quando chegou no último jogo, na última apresentação que a gente fez em casa, tava lá a família esperando a chuteira. Eu voltei no vestiário, peguei a chuteira, dei pra eles, eles pegou o Instagram, essas coisas, me mandou depois, com uma foto num quadro, escrito meu nome. Então assim, ó, eles dão valor mesmo. A palavra, né? Não, assim, é A absurdo. palavra vale muito lá pra ele. É absurdo. Não precisa nem assinar contrato. Você vai pagar o 70, ele paga. Não, esquece. Se falou, falou. Esquece. Falou, ele Isso aí você dorme despreocupado. Faz conta, pode fazer conta. Cara, pro Japão ser uma potência, né? É. velho? No futebol. E a estrutura? Os caras te dão. Então, isso que Eu tinha um CT, meu time era pequeno na primeira divisão. Pro time de primeira. O time de segunda era um time bom. Cara, 4 campos. O campo não é um campo marcado, é um quadrado de grama, onde os caras viram o campo aqui, viram o campo ali. Não fica sempre na mesma posição, que é pra não estragar. Tudo. Coisa de outro mundo, cara. Coisa de outro mundo. Bem programado lá. Aí, tá vendo? Chuteira. Você viu Muito que barato, geração, né? barato. É tudo barato. Material esportivo? Muito rapaz, eu trouxe umas coisas assim e nunca usei, entendeu? Muito. Porque é muito barato. Muito barato. Eles dão muito valor, o japonês do dinheiro, ele dá muito valor para coach, para marcas americanas grandes, né? Lacoste, A Mizuno é barato. agora Nike, Mizuno, Puma. A rodo. Pô, Morelli, então é Adidas. baratinho, né? Então não é que é baratinho, para nós aqui é barato. Mas a Morelli já é mais respeitada, porque a Mizuno no Japão ela é bem respeitada. Mas, cara, você tem, qualquer loja tem Mizuno. É barato. Adidas também acaba sendo Adidas. barato, né? Cara, que top, velho. Você sabia que todo jogador japonês é patrocinado? É mesmo. Todos. Lá não existe, por exemplo, lá o estrangeiro não é patrocinado. Todos. Na segunda divisão, o meu time, os 30 jogadores eram patrocinados por alguma marca. Aí na segunda divisão são marcas menores. Mas na primeira divisão, as marcas menores que eu estou falando é ASICS, a Puma, Vai ganhar a caixa da Puma todo mês. a Mizuno, entende? Aí os primeira divisão, Nike, Adidas, Under Armour, que aí era outro departamento, mas todos são patrocinados. Tá vendo? É diferente assim, ó. A gente tem muito galgar nesse sentido aí. Eu sei que aqui no Brasil hoje também, mas mesmo se você pegar um time de ponta, não vão ser todos patrocinados. Pô, que top, velho. Bom, Demais, né? Mas e aí, o tempo tá passando, e pro futuro, o que você planeja? Continuar na base um tempo, se chegar a proposta, subir devagar? Fabiano, eu sei que você não queria, você queria ser gestor, né? Mas acabou virando treinador. Eu, na verdade, Fabiano, assim, não é nem que eu queria ser gestor, eu fui me preparar para essa área. E acabou surgindo alguma coisa dentro de campo, que eu também sempre gostei. Mas, cara, eu tendo a confessar que assim, ó, eu tô gostando muito da experiência, sabe? De você estar com os meninos, de você, você fazer um trabalho, os meninos, cara, pega de uma forma assim, assimilar. E é legal com eles que, ao mesmo tempo que quando você não dá estímulo para uma categoria dessa, é muito nítido que eles perdem muito com isso. Mas quando você dá um estímulo positivo, é muito rápido
eles pegarem o conteúdo. Isso é que é legal, porque o profissional é diferente. O profissional é cobrança, o profissional você não precisa ficar falando muito, eles já sabem Já o que é. passaram por isso. Já a base não. A base você tem atletas que tem que pegar na mão. Entendi. Tem atletas que é visual. Tem atletas que falando você resolve o problema. E tem atletas que tem que pegar na mão, mostrar e levar ele lá e falar assim, é assim que faz. Então, isso está sendo bom para mim. É uma experiência muito válida. Por quê? Porque você consegue, sabe, você está conseguindo levar o negócio de uma forma muito bacana. Para mim está sendo assim. Eu não pensava que ia ser dessa forma. Eu estou gostando bastante, cara. Assim, não esperava que ia ser da forma como está sendo. Né? Eu já sabia que eu peguei um desafio grande no início. Né? Eu, por exemplo, cheguei 8 dias de começar uma competição. Então, por exemplo, os atletas que lá estão hoje, os mesmos atletas que eu cheguei há 3 meses atrás são os mesmos que estão lá, todos, com rara exceção que chegou o cara é dois atletas. justo, né? Podia chegar falando, não quero esse, não quero aquele, não quero aquele. Não. São todos. É claro que assim, ó, hoje a gente já está entendendo melhor quem é quem, hoje a gente entende melhor o que um precisa, o que o outro precisa, mas a verdade é uma só, cara, eles são, assim, para trabalho, cara, é muito gostoso trabalhar no 17, porque é uma categoria É que... o principal, né, Jair? Depois do profissional, porque o 20 praticamente não... É porque o 20 já está no limite, né? Ali o que acontece muito com o 20? Ou você vai, Acabou. já no 17 ainda tem atletas que ele não sabe se ele quer ser atleta profissional. O que já está mudando também. E é diferente do 15. Cada categoria tem a sua especificidade. Então isso é muito bacana. Os treinadores de sucesso nessas categorias, normalmente ele consegue entender o que cada categoria precisa. Porque não é a mesma coisa. Eu vim do profissional, trabalhei uma coisa. Trabalhei como auxiliar no profissional é outra coisa. Ser treinador do profissional é diferente de ser treinador da base, ser auxiliar da base. Então, cada um você tem que saber lidar. A capacidade de adaptação conta muito. Então, eu quero assim, é claro que eu quero ver se eu consigo, como você mesmo disse, nós temos 3 adversários duríssimos na segunda fase. Né? Conseguimos classificar o time com 23 pontos, de 10 jogos, fizemos 7 vitórias, tivemos 2 empates e 1 derrota. Fizemos 23 pontos, que fomos, se não me engano, a 8ª ou 9ª campanha melhor do campeonato todo, entre 72 equipes. Foi um fato totalmente assim que a gente não estava esperando, né? Pelo processo que o clube vinha passando, pelo processo que a categoria estava passando, porque hoje eu tenho um time que praticamente, a grande maioria está em seu primeiro ano, então é uma equipe mais jovem, e quando chega nessa segunda fase, isso vai afunilando, né? Eu estava comentando em off aqui, nossos adversários, temos São Paulo, Botafogo, o próprio Brasília que a gente pegou, são com jogadores um pouco mais velhos, que isso faz diferença. Pode não parecer um ano, e eu só fui entender isso quando eu entrei no processo. Eu escutava muito assim, não, mas esse jogador é 2007, mas ele é de dezembro. Então ele é quase 2008. Eu falei, mas peraí, sendo dezembro, sendo de janeiro é a mesma coisa. 10 meses faz uma diferença gigantesca. A maturação é É diferente. muito diferente. E eu não tinha... Então, para mim, está sendo muito bom por causa disso. Porque eu estou aprendendo... na verdade, quando eu fui fazer a licença da CBF, eu tive a oportunidade de fazer a licença A direto, que é profissional, né? E eu optei por fazer a B, porque eu queria entender a base. É claro que para entender como é que funciona. E para mim foi válido, porque agora você vê o tanto que isso está sendo bacana, sabe, cara? Então, para mim está sendo um processo muito legal, não sei, né, como que vai se acabar esse ano. Quero levar esse time aí o máximo que a gente puder longe, né? Tem que pegar um moleque mais maturado ano que vem, né, cara? Por exemplo, esse processo nós pegamos no meio, mas assim, é bem bacana falar, se algum deles até estiver assistindo, com certeza deve estar. Cara, eles abraçaram a ideia de uma forma muito legal. E isso é legal. Quando você consegue passar uma situação, e eles abraçaram. Eles entenderam as dificuldades que nós temos, e nós temos limitações, mas eles estão compensando de outra forma. É claro que tudo tem um limite, e a gente sabe disso, e eles também sabem. Mas eu comento com eles, o limite é o céu. Então a gente vai buscar até onde der pra gente. Entendeu? Então assim, nós estamos passinho de cada vez, nós não estamos almejando jogo a jogo, fomos fora de casa, trouxemos 3 pontos importantíssimos. Pegamos o Botafogo agora, que também tem uma equipe qualificada, tradição em base. Vamos jogar em casa, da mesma forma como a gente vem fazendo aí no processo todo. Então devagarinho a gente vai tentando conquistar o máximo possível. Cara, é um começo de carreira e já vai pegando, né, cara? O pessoal, e é legal. vamos pra São Paulo aí, uma coisa, cara, é um negócio interessante. O 17, cara, é uma categoria... Quando eu fui assumir o 17, eu tive alguns amigos que estavam trabalhando no 17.
E quando eu falei, a primeira coisa que eles falaram para mim, você pegou a pior a categoria mais difícil de trabalhar. É por quê? Porque o 17, o Fabiano, ele não sabe se ele quer seguir aquilo, se ele quer parar, se ele quer, sabe? O 15 ainda é muito assim, pô, aquela empolgação e tal. Então o garoto tá querendo aquilo ali, tal, aquele negócio. O 17 já começa, mas será que eu quero pagar o preço? E isso foi um desafio para mim. Você falou, você emprestado lá pro Bandeirante de Birigui, desculpa, vamos Bandeirante de Birigui, mas... Será que eu quero sair do Guarani de Campinas para ir ser emprestado? Você entende? Esse está sendo mais duro para mim, porque eu estou tendo que instalar um procedimento que talvez, que é o quê? Você no 17 você tem que entender que você é um semi-profissional. Você tem que estar sendo preparado para ser atleta profissional. E não que é uma continuidade de uma escolinha de um projeto. Porque muito na mente deles, o cara vem de escolinha, o cara vem de projeto, ele acha que aquilo ali é uma continuidade. Aquilo ali é um semi-profissional. Para não falar que não é profissional, porque hoje a gente vê o Hendrick saindo do 17 Daqui a pouco o cara pode chegar para o treinador de profissional, Sim. que é o loser, né? Humberto. Chegou, ô Jorge, tem um volante aí? Tem, você pode ter esse aqui que joga mais avançado, outro joga mais recuado, você precisa. Você deve ir para treinar com nós, tá? Não tá, o moleque E pode... muito rápido. Fabiano, eu comento com os meninos, a forma mais rápida de você mudar a vida de uma pessoa é o futebol. Eu falo sempre com eles. Do mesmo tempo que hoje está tudo ruim, vamos falar uma situação que está tudo ruim, daqui 6 meses o cara pode estar vivendo uma situação totalmente diferente. diferente. O exemplo próprio dos caras que veio, tipo, o Gé lá veio para ponta atacante. Esse Gé ganhava R$1.000 por mês. Da Pires no salário. É o que eu estou te falando. Agora tá ganhando, renovou o contrato, tá ganhando já os seus 30 contos, sei lá. Olha a diferença. Olha o salto que ele deu, de 1.000 para 30, né? E o patamar de vida. A Os cabeça, lugares, a cabeça como que é. E é aí que está a maior dificuldade da formação. Porque normalmente os atletas, que eu falo, a gente não tem esse tipo. E o que é mais bacana, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso. A base no Brasil tem que trabalhar a formação de atleta. Entendi. E eu sou um pouquinho diferente quando as pessoas falam assim, a formação você não pode cobrar resultado. Eu sou contra. Futebol ele tem pressão em todas as esferas. Eu não acredito em formação onde você não tem resultado. Porque por mais que você tenha performance, se você não tem resultado, alguém vai falar que o seu trabalho é ruim. Eu acho que uma coisa tem que andar ligada à outra. É claro que quando afunilar a percepção, a prioridade tem que ser performance. Tem que ser o processo de formação e não o resultado final. Mas o resultado tem que andar junto. Teve um exemplo, né? A própria seleção brasileira. O Tite fez umas campanhas, fez campanha boa na eliminatória, campanha boa na Copa América, mas não levou o principal. O que aconteceu? Caiu. O mau resultado. Caiu. Falou que é um mau trabalho. E foi um jogo, né? Que não foi bom. Assim, Exato. E aí como que a gente nós vamos ser sempre julgados pelo resultado final? Eu comento isso aí. Então, para mim, o meu discurso é diferente. É igual de falar assim, que nem, por exemplo, você pega um São Paulo, um Palmeiras, lá, eu vejo muita gente vender assim, aqui a gente vai processo de formação. Nós não estamos preocupados se o time vai dar resultado. Não está preocupado se o time vai dar resultado? Como que você não vê, por exemplo, um São Paulo pelo menos entre os 8 melhores, um Palmeiras entre os 8 melhores do estado? Eles têm quase que uma obrigação de estar. O Muricy foi no podcast do Carioca, do Bola lá, o Tiracatica Cast lá. Aí os caras perguntam para ele, Muricy, como você motiva o jogador? Ele falou, que a gente deu nele, motivar? Os caras estão jogando no melhor time, um dos melhores times do Brasil. Os caras têm o melhor salário do Brasil. Os caras têm a melhor estrutura para treinar. Tem barbeiro dentro do clube. Tudo. Os caras têm tudo. Não gostei de comer essa comida. A chefe de cozinha faz toda comida pro cara. E o cara quer mais motivação que isso. Eu tenho que motivar o cara? Ele falou. Ele falou isso, eu tenho que motivar. A motivação tem que vir de dentro. Sim. Velho. O cara só joga com 60, 50 mil pessoas no campo, que é tudo que um atleta quer. Cara, tem que mostrar. Nos melhores campos do país. Se você destacou ali, você vai longe, meu amigo. E é verdade, o que ele fala é verdade. É porque quando esses caras, Fabiano, é outra coisa que o futebol brasileiro não pode perder, cara. Esses caras não podem deixar de estar dentro do futebol brasileiro, cara. Esses caras fazem muita falta, cara. É que tá acabando, né? Então, estão ficando mais velhos. E a geração que vem, talvez não venha com o mesmo espírito de que esses caras põem o dedo na ferida. Ele falou, você trouxe algum jogador que você pediu algum bem na sua vida? Ele falou, eu trouxe o Borges. Aí o cara falou, o Borges foi gol pra caramba, né, seu Muricy? Foi, mas quando eu cheguei pra ele, eu falei, Borges, seguinte, ninguém queria trazer o seu, eu bati no peito falando que você ia vir aqui, e agora resolve meu problema. Porque senão vai rodar a sua cabeça e a minha. Entendi. O Borges pegou pra caramba no São Paulo. Não, o Borges era... Eu peguei esse time em 2008, cara, dele. O tricampeão brasileiro. O Borges pegou pra caramba. Hernani. Nossa, Hernani. Era Gian, o irmão do Charles, correndo pra caramba. Aloysio Chulapa e Borges na frente. Nossa senhora.
Jorge Wagner, Nossa senhora, hein? Dagoberto. Ninguém dava valor nos caras, mas os caras jogavam, velho. Era absurdo, cara. Mas o Muricy conseguia fazer isso, né? Era um diferencial. Porque que ele tinha. eu vejo hoje como treinador, cara, existem vários tipos de treinadores. Tem uns caras que trabalham um treino muito bem, que gerem um grupo muito bem. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de cada. Se você não souber gerir, você vai perder os caras. Se você também não souber dar treino, e por que dar treino, por que tá fazendo, por como tá fazendo, você também perde os caras. Porque o jogador de futebol hoje, ele tá cada vez mais antenado nas coisas que estão acontecendo. Foi o que aconteceu com o comentário aqui no podcast, né? Você também vai estragar o cara, do Rogério Ceni, né? Sim. Porque ele tem um distúrbio meio bipolar. Tem dia que ele chega e ele fala, ô, bom dia, tem dia que ele passa e vai embora e acabou, velho. E você sabe o que a gente escuta que tá no meio? Que os treinos, a metodologia do Rogério é absurdo. Rafinha foi o melhor treino dos alemães. Diz que é um dos que já viu, assim, é absurdo. Eu tô vendendo aquilo que me passaram. Eu não conheço o Rogério, joguei contra o Rogério, não conheço a pessoa do Rogério. Mas você vê que o ser treinador é muito mais do que isso. Não é só isso. O que o Dorival fez? Ele trouxe o grupo de volta. É os mesmos atletas. É o mesmo atleta. Ele pegou o trabalho bom, que o treino Deixou o trabalho bom, a herança é boa. O que ele fez? O Marcos Paulo, vem cá, joga 2 jogos aí, Marcos. Recuperou o Marcos Paulo. Não sei o que, joga 3 jogos aí, não sei quem. O cara meteu 2 golzinhos. Pô, tá jogando, hein? Recuperou os caras, velho. Luciano, botou posição. O cara que é muito comentado no meio nosso, muito. Todo mundo fala muito. E assim, eu tenho curiosidade, nunca trabalhei, é o Renato Gaúcho. Porque falam que ele sabe o time do atleta. Que os treinos são normais, treinos básicos, o cara entende, faz o que quer. Aí você olha todo ano alguém. Sim. E detalhe, com um orçamento menor do que os outros. Muito, mas subiu agora. Muito menor. Vou falar pra você que hoje o Grêmio não deve ter nem entre as 10 maiores folhas do campeonato. Não sei. Nossa, mas não deve ter. O Grêmio não tem. Tá com o Soares agora. Não, o Soares é o maior salário, não tem mais. Você pega lá, o meio do campo é Bitelo, o Cristaldo. E posso falar uma coisa pra você? Tem que ele não abre mão, que é a zaga. Os 2 zagueiros. Kahneman e o Bruno Alves. O outro volante, ele tem a espinha dele, ele não abre mão. Isso quer dizer o quê? Isso é gestão de grupo. O Tite fez muito isso também, né? No próprio Corinthians. Mas eu acho, cara, que aí vale até um podcast só pra gente discutir isso. Sim. Eu acho que a seleção é um capítulo à parte. Eu não entendo assim, a gente tá muito longe desse universo, mas eu acho que a seleção brasileira é um capítulo à parte. Porque assim, cara, deve ser absurdo o que se passa dentro da seleção brasileira. Deve ser uma cobrança, o dinheiro que chega pros caras. Tudo que envolve seleção brasileira. Porque se você pensar, é patrocinador, cara. Tipo, a história do Ronaldo que jogou a Copa de 98 porque a Nike mandou. Pô, você pensa, cara. Imagina o que não tá envolvido. Aí já não é mais ser só... Aí que eu falo. Aí você não é mais nem só treinador e gestor. Você tem que ser muito mais do que isso. Muito mais. Aí até que ponto, voltando no início do nosso podcast, até que ponto um treinador de fora vai entender isso? Vai entender. A hora que o cara chegar pra ele, filho, esse tem que ir, mas não, peruque, não vai. Não, mas tem que ir, viu? É difícil, cara. Ir. Por isso que eu falo, é difícil a gente... Cara, eu sempre gostei muito do Tite. Eu sempre gostei do trabalho do Tite. Gostei, não, gosto. E você vê o que é você, quando aconteceu o que aconteceu com o Tite na coisa. Cara, os caras jogaram o trabalho do Tite todo no ralo. Pena fazer com o mercado nem foi atrás dele, cara. Não, é isso que eu... Eles esperam um clube, ele falou, eu espero um clube de médio porte europeu. Mas, Fabiano, o que é pior do que isso, cara, é que pessoas, assim, o Tite era todo mundo... Hoje você vê muita gente nas lanchonetes e coisa, os caras detonando o Tite. Assim, eu concordo que tem coisas que eu não concordei que ele fez. Sim. Certo? Mas a gente não pode jogar um trabalho todo fora. Porque é um cara que foi excelente. Vai tendo outros podcasts falando de seleção, né? O cara que foi excelente, velho, ganhou tudo. E perdeu a Copa. O Dunga, velho. O Dunga, ele ganhou a Copa América. Ele bateu nas eliminatórias na Espanha, tava voando. Então, mas tem uma conversa do Dunga que é assim, nos bastidores, que o Dunga caiu depois que ele xingou um repórter. Né? Que a gente não pode falar, né? Assim, eu vi essa conversa, que ele caiu por causa disso. Cara, aí nós estamos falando de jogar um trabalho fora. Por causa de um episódio, né? Um episódio que teve azar do Felipe Melo ser expulso aquele lance lá. Contra a Holanda. O Brasil tava amassando a Holanda. Sim. E olha o que é, né, Fabrício? Você vê como é que é. Cara, eu cresci com a imagem do Dunga. Que quando volante. Volante, capitão, cara líder.
Todo mundo viu o Dunga como líder. Copa de Segurou 94. o Romário em 94. É isso que nós estamos falando. Segurou o Romário, velho. A imagem do Dunga, de líder, do cara, não, aqui é eu que seguro o negócio. Ele colocou pra dormir no quarto do Romário. E quando ele sai da seleção de treinador, cara, os caras jogou o Dunga no lixo. Jogou, velho. Tipo, no lixo, cadê o Dunga? Ele trabalhou acho que tem um problema no Inter Só. E não, e a imagem do cara é muito danificada. Olha o que é ser treinador de futebol. A imagem do cara é danificada perante a sociedade, porque ele não é só treinador. Uma resposta Esse cara indo na padaria, Fabiano. Não pode, cara. Esse cara indo levar a filha dele na escola. Não pode. Mas é que, infelizmente, é azar. Porque, por exemplo, tem muitos aí que, por exemplo, sobrevivem. O Leão era muito polêmico. Mas não é essa época, Luxemburgo mas ele tá voltou. falando, épocas atuais agora, velho, o Leão é sofrer. Não, Exato. eu iria. Ele não ia ter vez. Não teve isso. Pô, você sabe o que eu tenho saudade? Eu gosto, cara, das coletivas que vinha Muricy, cara. Nossa. Putz, era Que fantástico. vinha, Né? os caras falam do Abel, os caras têm, assim, Porque deve dar Não. mimimi, né, velho? cara, eles não têm papa na língua. Não. Eles não são burocráticos. Eles falam aquilo que eles pensam. Erram, muitas vezes, Sim. falta com educação, coisa do tipo. Mas, cara, o cara é aquilo ali, cara. Muricy, o que você acha do Grêmio? Não sei, meu, eu treino no São Paulo. Eu tenho no São É. Paulo, cara. E Você tá tá falando, Muricy, eu achei que seu time. Mas você não tem que achar nada, cara. Quem treina o time sou eu, cara. Entendeu? E isso tá certo, né? Mas você vê que muita gente da nossa geração ainda gosta disso. Eu gosto, cara. Eu O gostava. futebol tá ficando muito pouco monótono, chato. né, velho? Ah, igual Chato. jogador. Ah, joguei tal time, não posso comemorar. Comemora, velho. É outra coisa que é um absurdo. O cara não Comemora, poder tirar a velho. camisa, o cara não poder ir pra torcida, o cara não poder. Cara, é muito ficando chato, mimimi, né, cara. Tá ficando Não, chato. não pode, tem as coisas que eu posso fazer. O Matheus falou isso também, porque agora criam regra, porque o goleiro não pode isso, o goleiro não pode, porque agora tem que sair mais gol, entendeu? Porque os jogadores perderam a essência do gol, É, e aí agora o pênalti... E tudo que foi se criado em volta do futebol, você vai vendo que é tudo para se manter um controle. É, Quando colocaram o VAR no futebol, eu assim, não sou contra, mas eu tenho Alguma reticências ressalva, contra isso. né? Eu tenho. Eu acho que deveria ser de forma diferente. Eu acho que se vê que o juiz errou mesmo, o VAR entra, mas ele tá entrando tudo agora. Mas aí eu te pergunto, dizem que tem um protocolo. O protocolo é respeitado? não, imagina. A mão de um time é um, a mão do outro é outra. Então não tem protocolo. Tanto é que o cara fica em dúvida, volta lá pra ver 3 vezes no VAR. Não, e acho que teve Cara. um jogo que teve a polêmica, né, do áudio. Que Vazou? Vazou o áudio do VAR, aí pegou, não pegou. Aí mudaram, aí o que acontece? E essa é a polêmica. Eles mudaram o ângulo para poder afirmar aquilo que eles estavam falando. Então, aí que tá. Mudaram o ângulo da câmera, entendeu? Então, tem que ter uma regra. É. Tem que ser a linha ali, Procedimento. acabou. Quanto custa um VAR? Caro pra caramba. 9 pau por jogo, cara. Olha. Será que a gente não está no caminho errado? Será que nós não temos que ter uma escola de árbitros, uma federação para árbitros, profissionalizar o árbitro, fazer ele treinar e viver da arbitragem? Cara, hoje nós temos, por exemplo, quem que joga hoje, Fabiano, da Série A? Hoje acho que não tem jogo? Tem um jogo, sim. Normalmente é um jogo. É um jogo, sim. Mas vamos falar. Tava passando Palmeiras e Botafogo, sábado? Domingo? Sábado. Vasco e Cuiabá. Domingo. Palmeiras e Botafogo. Quantos milhões não estão em campo? Nossa Uhum. Senhora. E aí, quanto ganha o árbitro para apitar o jogo de todos esses milhões? 3 mil. E Tá não bom, digo, não sei como é que tá hoje. mas né? não digo do valor, é por isso que eu falo, a responsabilidade, porque não tem como comparar, o cara não pode ganhar igual, mas como que você, e o cara às vezes tem um trabalho no dia anterior, e vai apitar Palmeiras e... Não, vários. O cara às vezes trabalha em banco. O Henrique Carvalho. Ele tem. Comigo empresa aconteceu uma cena, cara, eu dentro de campo, isso aí, eu era capitão do Paulista, 2008, eu era novo de tudo e o Giba aquele dia resolveu dar faixa de capitão. Tinha jogadores como o Ricardinho e Marco Aurélio, você vai ser o capitão, tá bom. Aí calhou, cara, de cair um pé d'água antes do jogo, que acabou com o campo. Aí ficou aquela discussão, tem jogo, não tem jogo. Aí o cara me chamou, não lembro o nome, aqui de Limeira, chamou e falou, ó, vai ter o jogo. Aí os caras da direção do Paulista chamou e falaram, não quer, nós não queremos. Nossa, que Eu falei, como assim nós não queremos? Nós não queremos jogo. Eu já era querendo jogo, 21 anos. Pô, Vou lá em Guaratinguetá, não vai querer jogo? Não vai querer jogo. Aí o cara falou, você tem que falar que não quer. Eu falei, como assim falar que não quer? Aquele rolo. O juiz falou assim, ó, Jairo, o jogo vai existir. Só para resumir. Mas por que vai existir? Nós vamos esperar baixar a água. Se não baixar a água, vai voltar amanhã, que é 12 horas depois, vai ter o jogo. Mas eu não quero que volte amanhã, porque amanhã eu tenho que estar 7 horas na Prefeitura de Limeira que eu tenho que trabalhar. olha. Entendi.
Olha o que tá envolvendo, cara. Jogo do Campeonato Paulista. Imagina como é arbitra, né? É displicente. Pensando amanhã. É. Então, isso deve ter rotineiramente. Até o caso do apito lá que aconteceu do Campeonato Brasileiro do Inter, lá, foi por causa disso. O cara não tinha. Não estou justificando, o cara não justifica, mas é muita falta de posicionalismo. É muito, cara. Não, tá tendo agora a questão de jogador, né? Sim, não, isso é, cara. Isso aí é. Posso falar uma coisa pra você? Vai É dar só nada. o começo. É só o começo, cara. Só começo. Cara, eu não quero ser pessimista, mas. Vai Tomara ver. que eu esteja errado. Uhum. Mas, Começou na Copa São Paulo, tá vendo? cara, ainda bem que puniram alguns aí, Uhum. pra ver se serve de coisa, mas se a gente for a fundo, eu não sei o que vai se encontrar. E eu não sei até que ponto o futebol brasileiro sofreria retaliações por tudo que pode se encontrar. Porque, cara, tá em tudo. Tá. Você vai, o cara, não custa o cara dar um biquinho, tá no cara, escanteio. Não, mas isso estavam falando num podcast, acho que do Ale Oliveira, assim, tipo, o que que acontece? Nada contra essas empresas que fazem, Não, os caras- né? os caras- Eles estão ganhando, mas eles são patrocinadores, não faz sentido, eles patrocinarem hoje o Campeonato Brasileiro, entendeu? Um dos maiores. E vários jogadores. Aí será que nós vamos condenar o jogador? Não, veja bem, não estou justificando aqui. Você não, como atleta, você tem que ser. Não é isso que eu estou falando. Mas aí nós vamos punir o jogador, banir ele, e só o atleta vai ser banido. Não, tem que fazer tudo. É? Aí como que você bane todo mundo dentro da informação que você passou? Sim. Vai mexer com coisa grande. Entendeu? Então assim, eu acho que, e já se parou de falar um pouco, já começou a mudar seu vai. foco, porque, meu, é muito complicado. Uniu os fracos, teoricamente. Uhum. O jogador estava mais fraco, o cara do Vila Nova, do não sei o quê. Acabou com carreira de jogador. Suspendeu o do Santos, que é um pouco mais alto para o. Mas suspendeu. Suspendeu. É um pouco mais alto o patamar, né? Como que é a linha dessa divisão? Aquele que a gente suspende, aquele que a gente pune, ou aquele que a gente não vai acontecer nada? É injustiça com os outros, né? Porque assim, só porque o cara. O mesmo crime que ele cometeu, o outro É o cometeu. mesmo. É o mesmo. Aí até que ponto nós vamos, sabe, bem, assim, eu vou falar pra você, eu acho que agiram numa hora que, se não, ia escancarar alguma coisa muito, porque assim, meu, muito complicado. Tem muito negando dinheiro com isso aí, cara. E queriam fazer, eu falei, e queriam passar pro futebol de base, né? Você já imaginou isso na base? Moleque paga pra jogar às vezes aí, o cara dá uns 10 pau na mão do moleque. Rapaz, o cara mata dentro do campo. É. Diz o número. Não, velho, ó, o podcast tá excelente do Jair, tá um dos melhores, quase 2 horas de podcast. Caramba. É. Eu nem vi a hora passar. Não, foi foi aqui bom, assim, foi bom. é bom, foi top demais. Depois você agradecer aos patrocinadores. Queria agradecer, né? Nosso parceiro. Ó, pera aí, eu vou dar uma a mais, porque eu conheço a Paulinha também, ela é amiga da minha esposa. Eu vou dar 2, tá? O Jair vai ganhar um pra ele e um pra Paulinha e almoçar ou jantar no Catori lá. Que isso, hein, cara? A Paulinha, se estiver assistindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós vamos comparecer, pode ter certeza. A Paula adora isso aqui. Então, A Paula, morou no Japão, o negócio, foi japonês. É. eu que agradeço, muito obrigado. Aí, ó, e o Zé, quando a gente foi lá comer, ele ofereceu, cara, quer, acho que anchova, alguma coisa, um peixe assim. O japonês gosta, eu falei, cara, eu não gosto de peixe. Falando pro dono, cara. A Paula vai ficar feliz. Você sabe onde é lá, né? É. Ela não Sim. sabe. Ô, Jair, esse aqui é um kit do Que Sabor, tá? Cara, obrigado. Uma coisa, pra você tem uma farofinha, tem um molinho Jack aí. Então, pra você Não, comer. esse é o kit. Ah, o Junino, né? Esse é o Junina. Cara, eu vou falar pra você, eu queria agradecer muito aí pela, né, até os patrocinadores, essas coisas tudo, foi muito bacana. Eu tava falando, a hora passa que você nem vê. Nossa, de ficar aqui, a gente vai longe, velho. E tem papo. Tem. Então, vai longe. futebol é gostoso por causa disso, cara. Queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho de futebol, é sempre bom. Eu conheço você há muito tempo, né? Boa sorte, conheço sua índole, você vai longe. Esse aqui vai longe que eu conheço já há muito tempo. Bom, Mas- se ele morou no Japão e não foi preso, é porque é boa gente. Então, bom, agradecer ou que agradecer o pessoal? Queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando a gente até agora, né? Que pôde entrar um pouquinho. Queria agradecer a Botica Artesanal, né? E a Faz Farma, né? De Campinas também. Um abraço pro Eduardo, que tava na festa com ele em comum Tá. lá, a gente lá, Ó, né? quem não postou foi o Fabiano, viu? Ô, Du, tá- Só queria agradecimento. É verdade, né? Né? Foi mal, Du, mas vai ser repostado logo. E agradecer novamente, né? Quem se inscreveu, quem Cara, ajudou obrigado, o canal a gente. crescer, Obrigado, o né? canal tá crescendo. É uma coisa nova, é aberto pra todo mundo. Você viu que não tem distinção de
de time aqui, nada, né? Uhum. Vai vir quarta-feira Murilo Becker, Murilo confirmado. Becker. Seleção brasileira de basquete, Murilo Becker, campeão. Aposentado, né? Aposentado, ex-jogador, mas Mas vai contar muito. É, tem a primeiro. história do quadrigêmeos dele, a história é sensacional. Sim. Então vai ser legal. Temos Zenon agendado, temos. Zenon vem? Zenon vem. Cara, o Zenon é bom no futebol, hein, cara? Então, chamou o Zenon Zenon até mesmo. hoje. Fala que agora tá dominando. Joguei futebol com o Zenon. Assim. A gente comentou até com o Ivan, o guerreiro lá, que a gente ia fazer um ao vivo lá no campeonatinho interno, chamar a galera lá, né? Você é Mas- doido. Levar todo mundo que já passou aqui? É, Levar Vidalzão, Leva- Vixe, Guerreiro, Jairão. Já não joga lá. Direto nós estamos lá. Então, obrigado, Jair, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, perguntas, o Jair vai abrir o Instagram dele aí agora pra galera. Manda pra gente que a gente manda. A gente manda Sinal pra de ele. fumaça, viu? O Jairão não é muito de rede social, não, viu? É que eu sou meio devagar disso aí, cara. Mas eu tenho que começar a ficar mais Ó, online. a gente vai ensinar ele quando deixar o Instagram aberto, sem ser privado, tá? Beleza? Então, estamos aí, quarta-feira ao vivo. Quarta-feira, às 2, tá? 2h30. 2h30, 3 horas, né? Então, obrigado. Mais uma vez, valeu, galera, TikTok, do YouTube. Grande abraço a todos aí. Valeu, obrigado, Até hein? mais, até mais.